Boa noite, bom dia, boa tarde para você que nos ouve. Meu nome é Matheus Pompeu Santana, estou como apresentador do podcast da Difusão Legal. No episódio de hoje, temos a honra de receber o nobre advogado e professor, o Dr. Décio Franco Davi. O professor ele é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, pós-graduado em Gestão de Direito Empresarial pela FAI, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP, campus de Jacarezinho, mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e doutor em Ciência Jurídica também pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, campus de Jacarezinho. É professor do mestrado em Direito, Inovações e Regulações da Univel, professor de Direito Penal da FAI Centro Universitário de Curitiba, professor de Direito Penal da Fundação Universidade Regional de Blumenau, a FURB, professor de diversos cursos de pós-graduação lato sensu em Direito Penal e Processual Penal, revisor de periódicos, presidente da Associação Nacional dos Advogados Criminais, a ANACRIM, no estado do Paraná, pesquisador, advogado criminalista, parecerista e autor de diversas obras jurídicas. Feito essa breve apresentação do ilustre professor, passo-lhe a palavra para suas considerações iniciais. Olá, Matheus. Cumprimentando a todos que nos ouvem. É uma alegria poder ter esse bate-papo com vocês aqui do podcast Difusão Legal, programa que tem se destacado aí nos streamings de áudio, sempre trazendo conteúdo relevante de matéria jurídica, com maior foco ainda no aspecto criminal. Então é uma alegria muito grande sempre poder conversar aqui com gente que estuda, com gente que reflete, principalmente sobre as mazelas do nosso sistema de justiça criminal, as quais não são fáceis, né? Cada dia que passa, parece que a gente precisa ter um reforço, um resgate de energias, porque o negócio não anda muito fácil. Então, eu fico à disposição de você, Matheus, para puxar a conversa e dizer que é uma satisfação enorme novamente. Deixo um grande abraço a todos e aqueles que nos acompanham e aí tem redes sociais. O meu perfil no Instagram é o deciodavi.adv e lá no Facebook ainda tem uma página antiga do escritório, Décio Davi Advogados Associados, e perfil que já está em série de desuso, porque acho que todo mundo meio que migrou daquela rede antiga para outra, mas não desativei por questão de... Às vezes tem alguns amigos lá antigos e também fotos que acabou virando meio que um álbum virtual permanente, mas de rede social mesmo a gente usa só quase que praticamente o Instagram. Fica aí à disposição de todos para aqueles que quiserem interagir. Obrigado pela apresentação do meu currículo e vamos em diante. Diga lá o que vamos tratar hoje. Perfeito, professor, honrado pela tua participação. Professor, qual que é a tua... Onde o professor nasceu? Qual é a tua cidade de nascimento? Eu nasci em Santa Catarina, na verdade. Eu sou natural de Mafra, Catarinense. catarinense. É uma cidade de divisa, né? Hoje eu moro em Curitiba, né? Estou falando com você aqui de Curitiba, mas nasci em Mafra, que é Santa Catarina, uma cidade que é divisa aqui com o Paraná, é uma ponte que divide. Nós temos alguns pontos nos dois estados que dividem, um deles é aqui Mafra e Rio Negro, é só um rio, uma margem do rio inicia o estado de Santa Catarina, que foi delimitado no ano de 1917, no dia 8 de setembro de 1917, então há 106 anos atrás, quase 105 anos atrás, por conta da famosa Guerra do Contestado da região, né? O nome da cidade em homenagem a um conselheiro à época do governo que conseguiu apaziguar o ânimo das pessoas envolvidas ali na revolta, na Guerra do Contestado, e com isso houve então a formação de uma cidade nova que até então era chamada só de Rio Negro, porque era Paraná. Então houve essa nova demarcação. Sou natural dali, o que é curioso, porque para nós, como uma cidade muito mais paranaense do que catarinense, por conta até do histórico dela, para nós, capital sempre foi Curitiba, né? Não Florianópolis ou Joinville, que seria a cidade maior, mais próxima, mas sim Curitiba, que é mais perto. Nascido e crescido em Mafra, professor? Isso, fiquei ali até completar o ensino médio, aí tive a grata satisfação de passar no vestibular da Universidade Estadual do Ponta Grossa, ainda na metade do terceiro ano do ensino médio, e acabou que então migrei de vez para o Paraná, daí fiquei em Ponta Grossa puxa vida, de 2004 até 2014, não, até 2000 morando com casa fixa em Ponta Grossa até 2016. Mas aí já nas idas e vindas que na atividade profissional e principalmente a carreira acadêmica me colocaram,
eu acho que de 2009 para cá, meio que vida de representante comercial em loco, né? Muitas viagens para lá e para cá, quando comecei com pós-graduação, mestrado, e enfim, foi um caminho longo. Hoje, desde 2017, já residindo, comecei em final de 2016, início de 2017, residindo fixamente em Curitiba. Então, a tua aprovação no vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa foi determinante para o professor, então, começasse a residir no estado do Paraná, né? Isso foi até porque tua pergunta até é curiosa. Eu tinha já à época sido aprovado num vestibular no Rio Grande do Sul, da Federal de. Puxa vida, fugiu o nome da cidade. Onde aconteceu o incidente da Botkiss, que é o nome da cidade. Santa Maria. Eu tinha passado porque elas têm um processo seriado, você faz a prova a cada ano, ao mesmo que existe hoje em algumas universidades do Paraná, como por exemplo a própria UEPG. E tinha passado lá, tinha passado também na FURB já, no final do segundo ano, e acabou que por uma questão que eu sempre tive um sonho de poder estudar em universidades públicas, eu acabei tendo essa benesse de ser aprovado, contemplado no vestibular e acabei que não fosse isso, eu não teria talvez ido morar em Ponta Grossa e é muito curioso, porque Ponta Grossa é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, esses dias estive lá e sempre é um prazer retornar ao EPG, ver os amigos e é uma cidade muito amigável e amistosa. E ótimo que aconteceu sua aprovação na UEPG, né, professor? Sim, sim. Professor, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer nos episódios dos entrevistados e entrevistadas é qual que foi o motivo determinante que fez com que o professor escolhesse a graduação em Direito e não uma outra graduação em uma outra área? Você sabe que essa tua pergunta ela é meio curiosa. Eu acho que não tem uma resposta muito certa para ela. E eu digo isso porque na minha família não tem nenhuma pessoa da área do direito, absolutamente nenhuma, né? Até da minha família, dos dois lados, tanto pai quanto mãe, acho que eu sou o único, ou pelo menos o primeiro, talvez os mais novos, né? Aí filhos e primos e tal, que a gente já não tem mais tanto contato. Não sei, mas acho que eu fui o primeiro com certeza, não sei se o único a ter aí tido essa sorte, digamos, né, de preparação suficiente para uma instituição de ponta pública. E, curiosamente, do ramo jurídico, eu acredito que eu tenha sido o único, talvez, não sei se tem algum outro hoje. Tentando resgatar um pouco da memória, talvez foi porque um grande amigo meu de infância, que infelizmente hoje a vida faz com que a gente perde contato com as pessoas, ainda mais porque isso era numa época onde não tinha redes sociais e canais de mídia tão fáceis, né? Ele era filho de um advogado e muitas vezes quando a gente ia na casa dele brincar e brincava de coisas tipo de atendimento de escritório, eu acho que isso, meus pais costumam dizer que isso foi um fator determinante para que eu sempre falasse desde pequeno que queria seguir a carreira do direito, que eu não vejo talvez uma lógica muito grande, mas nunca pensei efetivamente em seguir outra carreira. Para não mentir para vocês que nos ouvem, quando eu estava no ensino médio, eu gostava muito de matérias de exatas, então eu acabei até dando durante muito tempo aula particular para os colegas de colégio de física, matemática, química, mas o que eu gostava mesmo eram as áreas de humanas, né? Então literatura, português, né? E acima de tudo filosofia, sempre gostei muito de filosofia. Então a única coisa que me deixou em dúvida mesmo quando foi no ano do vestibular era se não correria o risco de cair na filosofia e talvez pela dificuldade de mercado acabei optando mesmo pelo direito, mas assim, como eu disse, nunca foi uma coisa que eu pus de lado ou não tem um motivo pontual de admiração por alguém, nada, simplesmente uma coisa que involuntariamente surgiu, né? Acredito, isso que eu estou falando até do amigo é por conta do que meus pais falam, se é verdade ou não faço a menor ideia. Mas acabou que deu certo e posso afirmar com toda certeza, até os que nos ouvem, que estejam talvez num ramo muito de desilusão com o direito ou iniciando a faculdade, olha, não tem um dia pelo qual eu não seja grato pela área de conhecimento e pela graduação que eu tive, porque muitas coisas, dada a origem que eu tive, foram oportunizadas exclusivamente pelo meu estudo e pela carreira profissional que eu escolhi. E que sou muito feliz nela, seja tanto no campo da advocacia quanto na docência. O cruzamento entre esses dois ramos me possibilitaram ter me possibilitam ter uma alegria, uma satisfação pessoal e, acima de tudo, profissional muito grande. Certo. Professor, como que foi a tua jornada na graduação em Direito? É uma pergunta curiosa, sabe que volta e meus alunos perguntam isso para mim na graduação, nas salas de graduação. Agora, muito mais um programa de mestrado, os alunos querem saber, né, da loucura que eu tive acabando fazendo dois mestrados simultâneos, mas na graduação muitos perguntam, porque acabam tendo
nossos professores como um norte, né, em algumas questões. E é curioso, porque eu sempre fui, até a faculdade, eu sempre fui um aluno de destaque, né? Tenho até hoje medalhas, certificados dos colégios pelos quais passei, que a minha mãe ainda tem arquivado isso numa pasta lá dela e numa caixinha. Curiosamente, quando eu entrei na faculdade, talvez essa ânsia de sempre ter as notas boas, sempre, eu sou uma pessoa competitiva, né, é da minha natureza ser uma pessoa competitiva, então acabou que isso na faculdade acabou fragilizando um pouco. A gente queria amizades com outras pessoas de outras regiões, muita gente de fora estudava, por ser uma faculdade pública, tem muita gente de fora estudar, então acho que talvez esse mecanismo meio que mercadológico ficou um pouco enfraquecido. Né? Eu acabei me envolvendo nos primeiros anos com política universitária, depois com outros grupos de jovens que eu já participava, nós fazíamos atividades de filantropia, atividades de confraternização, mas também de atividades sociais bastante. E acabou então que a faculdade, ao longo dos 4 anos, talvez não, certamente eu não fui o aluno nota 10, mas eu tenho uma visão crítica, talvez aí os que nos ouçam fiquem um pouco chateados com o que eu vou dizer, mas é que eu considero o curso de Direito um curso que tem uma certa facilidade para você se formar, né? Não é um curso que ele não te suga como, por exemplo, um curso de farmácia. Ele não te suga como, por exemplo, um curso de odonto, um curso de enfermagem, curso integral. Ele não te suga como, por exemplo, alguma engenharia. Ele não te suga como, por exemplo, o curso de física, que é dificílimo, o curso de química mesmo, o curso de matemática, que são cursos muito mais complexos de formação do que o direito. Por várias razões. Uma delas é estrutural do direito, né? Que o direito em si, embora ele se afirme como ciência, né? Se a gente for pegar a definição de ciência, a estruturação de ciência, o direito tem uma falibilidade estrutural quanto a isso. Mas, por ser uma proposta muito mais argumentativa, muitas vezes, e tem uma gama muito grande de disciplinas, né? Porra, vamos pensar aí minha faculdade era anual, mas vamos pensar nas faculdades atuais que são semestrais, você tem tranquilamente uma média de 7, 8 disciplinas por semestre, né? Pô, impossível o cara ir bem em todas. O cara vai escolher aquelas que ele gosta e vai bem. Nas que eu gostava, ia muito bem mesmo. Nas que eu não gostava, simplesmente era o suficiente para atingir a média, até porque, curiosamente, desde o primeiro ano de faculdade, eu já sabia que eu queria lidar com a área criminal. Então, e já sabia que queria ser advogado também, né? Então, ao longo da faculdade, eu não fiz estágio que não fosse na área da advocacia, exceto em uma oportunidade. Uma única oportunidade que foi meu primeiro estágio, que foi justamente numa delegacia de polícia. Estagiava junto num departamento de cartas precatórias da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, a escrivã, acho que certamente já é aposentada, porque ela estava perto de se aposentar à época. E ali foi muito bacana para aprender um pouco do que era a realidade prática, principalmente da atividade policial, né? Então, pô, além de oitiva, a gente fez alguns acompanhamentos muito bacanas, até porque o ML era junto na época, confesso que eu não sei se hoje continua ainda no mesmo lugar ou não, mas era assim, atividades muito multidisciplinares que talvez tenham reforçado o meu interesse de permanecer na área criminal e, acima de tudo, ser advogado. A partir já do final do primeiro ano, eu ingressei no primeiro escritório de advocacia e até me formar sempre estágios ou em escritórios de advocacia, que foram poucos, porque eu fiquei bastante tempo neles, talvez que foram 4, se não me engano, e também na Procuradoria do Estado, que eu queria ter essa experiência também do que era o serviço do advogado do setor público. Acabou que realmente serviu essa experiência muito bacana da advocacia pública, mas acima de tudo da advocacia privada para cair na minha área de maior interesse, que na época não se falava tanto ainda, que é o direito penal de matriz econômica, né? Então, crimes tributários, crimes empresariais, crimes falimentares, crimes contra o sistema financeiro, que era um tema ainda que, imagina, eu me formei em 2008, então ainda era algo incipiente quando surgiu. Então, por conta disso, eu posso afirmar, e respondendo a tua pergunta de forma direta, não fui o melhor exemplo de aluno do curso, mas das matérias que eu detinha interesse, dei o meu melhor. Acho que talvez isso que foi o segredo para me efetivar na área criminal. Muito interessante, professor. A tua área de atuação acadêmica e profissional é a área penal. Sim, Pois bem, exato. diante disso, qual que foi o motivo determinante para que o professor escolhesse a área penal para seguir na carreira acadêmica, na carreira profissional da advocacia? Foi o estágio que o senhor fez na delegacia de polícia, delegacia de cartas precatórias, foi o estágio que o professor fez em escritórios de advocacia e determinou o teu direcionamento para a área penal. Sabe que é curioso isso? Quando a gente pensa, né, por que escolher a área X dentro do direito, né? Existem algumas certas inquietudes que são da essência do sujeito.
Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Sempre tive um viés crítico por vários aspectos. Primeiro, porque a minha mãe é professora de ensino infantil da rede municipal de Mafra, foi, né? Hoje aposentada, e ela trabalhou muito tempo na biblioteca da cidade. E isso numa época quando nós não tínhamos internet, né? Então, eu me criei em meio a livros. E claro que quanto mais você lê, mais você chega a certos autores que lhe são importantes. Um deles que me foi o mais importante, que até carrego um retrato dele no meu braço tatuado, foi o autor que marcou a minha juventude, e principalmente esse início de transição na faculdade, que foi o Eduardo Galeano, né, o escritor uruguaio. E o Galeano tinha uma capacidade de escrita, de uma sensibilidade extremada, que fez com que essa preocupação com o aspecto social sempre fosse em mim aflorada, né? Não só no campo ideológico, mas também no campo técnico e profissional. E quando, então, dentro da faculdade, nas primeiras disciplinas, recordo-me que numa disciplina eu tive que apresentar um trabalho sobre um livro que era de liberdade de escolha. Eu acabei tendo contato com um livro que era do professor Vará, Luiz Alberto Vará, já saudoso professor, né, professor da UFSC, depois da UNB, que se chama A Ciência Jurídica e Seus Dois Maridos. O título é literalmente uma paráfrase sobre a obra do escritor baiano Jorge Amado. E quando ele fala dos dois maridos, né, da Dona Flor, o Vadinho e o Teodoro ou Teotônio, agora me falha a memória, ele faz a comparação entre o direito enquanto algo travado e o direito enquanto algo vivo, que seria uma diferença entre a construção do direito da elite para o povo ou do povo para o povo, né, que seria o direito bon vivant, que ele chama, que é justamente o grande amor da vida da Dona Flor. E nessas mazelas que ele levanta, as preocupações de cunho social afloram. E muitas delas repercutem no campo da esfera penal, né, que é, sem sombra de dúvida, a área que nós temos maior grau de complexidade de relações humanas. E na sequência ainda, quando ainda tinha apenas esse interesse por conta dessa formação crítica literária e ideológica, que me acompanha há muito tempo, desde talvez que eu me conheça por gente, eu tive a sorte também de ter aula com um dos maiores penalistas do Brasil na minha graduação, que é o professor Paulo César Busato, né, hoje professor da Federal do Paraná. Ele foi meu professor de parte geral, de teoria do delito e teoria da pena, e também fui monitor dele quando eu estava no quarto ano de Direito Penal 3, Direito Especial, né? Como disse, a faculdade era anual, então as matérias eram anuais. E tendo aula com o cara, assim, ou você se apaixona pela matéria ou você odiava. E a UEPG, curiosamente, ela tinha um tradicionalismo de formar muitos civilistas e processualistas civis, alguns de âmbito nacional, como Luiz Rodrigues Vamber, ex-aluno, ex-professor da casa, e muitos ex-alunos dele na faculdade. Mas, curiosamente, eu, por conta, talvez, da forma instigante e, acima de tudo, da declinação filosófica que a teoria do delito tem, né? Porque, porra, você pega qualquer uma do pressuposto básico, que é a discussão de teoria da conduta, cada uma delas possui um aspecto filosófico. E por ter tido aula com o Paulo Busato, isso fez com que essa ânsia por discutir o sistema de justiça criminal fosse aflorado. Aí isso só foi se materializando. Depois tive um outro professor que não tinha o mesmo nível, obviamente não tinha como comparar com um dos maiores penalistas que nós já tivemos e temos no Brasil, com outros colegas, mas era um professor que tinha uma didática muito interessante, e dava parte especial, e isso foi fantástico para materializar aquilo ainda. E depois, no Penal 3, aí era uma outra professora que tinha uma abordagem focadíssima na criminologia, porra, aí você começa a entender que realmente não era dessa forma. E, por sorte, coincidentemente, tive também alguns professores de processo penal, mas acabou que, na minha área de pesquisa e estudo, eu trabalho muito mais com direito material do que com processo, né? Mas foi por isso, acho que até casou um pouco dos meus intentos críticos e de releitura da sociedade, a partir de alguns autores, com a possibilidade e literalmente a oportunidade de ter o professor certo na hora certa, né? Muita gente pensa que é o professor que forma o aluno, mas é muito mais da empatia e da alteridade que o professor é capaz de transmitir para o aluno do que outra coisa. E a forma como o professor Busato trazia para nós o direito penal, uma forma muito crítica, no sentido de não é só falar que o sistema não funciona, é entender que existe todo um aspecto técnico de dogmática por trás, né? Imagina, isso em 2004 ele era um dos poucos autores que no Brasil já trazia imputação objetiva em suas aulas, refutava alguns autores que no mercado hoje são ainda muito comercializados, ele refutava com
uma maestria de conteúdo absurda e te despertava aquele interesse, porra, não posso ser um medíocre se eu quero lidar com essa área. E talvez aquela ânsia que eu comentei com você que eu tinha da competitividade se aflorou muito pela dificuldade da disciplina. Eu acho que o que me faz ser apaixonado pela área criminal é justamente esse viés que ela tem, os intercalços e as reflexões filosóficas, mas acima de tudo a complexidade envolta, porque sem sombra de dúvida, né, dentro de todas as áreas do direito, não há uma área que tenha tanta verticalização dentro da dogmática, mas com conteúdo filosófico, e que ao mesmo tempo tenha que enfrentar problemas do dia a dia, como por exemplo a gente imaginar um sujeito que talvez nesse exato momento, enquanto vocês nos ouvem, enquanto eu e você conversamos, Matheus, está precisando furtar algo para comer, ou está furtando algo porque é um grande operador de bolsa de valores. Então, assim, essa complexidade mesmo, talvez, da própria existência humana seja envolta na possibilidade de existência do fenômeno criminal. Talvez acho que isso que me despertou tanto interesse a esse ponto, né? Como o Durkheim destaca, né? O crime é um fato social, e esse fato social ele é sempre social e sempre vai existir enquanto existe sociedade. O professor Paulo César Busato, então, foi tua fonte de inspiração para o direcionamento ao direito penal. Exato. Professor, dizem, e eu compartilho muito dessa ideia de que penal é melhor que civil. Mas indago o professor o seguinte: o que o doutor prefere? Processo penal ou direito penal material? Veja que o Você texto sabe? está mais ao material, né? Sim, sim. Mas vamos puxar um pouco essa tua brincadeira, né, da eterna briga entre direito e civil, né? Sabe que é curioso, porque eu era muito zoado pelos colegas de faculdade, assim, pelos amigos mais próximos, porque sempre tinha esse intento, né, de ser criminalista, né? Parece que é algo que sempre me despertou cada vez mais a paixão, né? Pulsão, vamos utilizando um termo bem psicanalítico, profissional, ela sempre despertou mais para essa área. Mas, curiosamente, a matéria que eu mais me dediquei nos 5 anos de faculdade foi empresarial 1 e 2. Mas me dediquei, assim, profundamente a ela. Porque eu também achava ela desafiadora. Então, curiosamente, quando fui me formar, né, e tinha que escolher temas de TCC, depois para especialização, e acabou que nos meus temas de mestrado, doutorado, todos eles acabaram transitando sobre essa congregação das áreas penal e empresarial. Então, acho que consegui casar bem as duas num ponto, e até o resultado hoje disso é o meu manual de penal econômico, e por sorte foi bem recepcionado pelo mercado literário, técnico do direito. Mas entre o penal e o processo, eu vou dizer para você uma coisa curiosa. Esses dias conversando com a Juliana, que é advogada, que trabalha comigo, minha sócia, eu comentava para ela assim, pô, eu estudei tanto na minha vida, uma verticalização tão grande pro direito material, mas nos últimos anos eu tenho me sentido tão apaixonado pelo processo, que talvez hoje isso seja resultado de um ponto que eu acabei desenvolvendo na minha tese de doutorado, que eu abro a minha tese apresentando qual que é o recorte, qual que é o degrau, qual que é o local de fala que eu me posiciono. E o local de fala que eu me posiciono uma postura teórica que não tem muitos adeptos no Brasil, né, o que é uma tristeza, porque eu acho ela maravilhosa, embora muita gente afirme em escritos algo próximo, não é exatamente o que eu propus inicialmente, que é algo que no Brasil a gente pode encontrar isso nos trabalhos do Paulo Queiroz, professor do UNB, né, procurador da República. Há uma passagem superficial no livro de Partiraldo Busato sobre isso, num rodapé, salvo engano, é o rodapé da página 69, salvo engano, posso estar errando na página agora. Há um pequeno trabalho do Jacinto em que ele deixa uma observação sobre isso, do grande professor, talvez o maior processualista penal que já pisou nesse país e vivo ainda, com muita saúde, o professor Jacinto Coutinho, mas que se chama de sistema penal integral. E por que eu respondo a tua pergunta de eu não conseguir ter essa predileção hoje? Porque é um modelo teórico no qual as matrizes da área material, da área processual e avocando ainda a área da execução, elas devem ter um norte, um aspecto principiológico comum. Então, respeitando as suas autonomias de áreas técnicas / científicas, mas que elas detenham um cerne em comum. E esse cerne em comum, alguns dizem que é a delimitação constitucional, outros, como o Ferrari, vão dizer que são os axiomas do sistema de garantias do próprio Ferrari. Eu entendo que são os princípios fundamentais das três, né? Então, acho que a gente não pode deixar de imaginar, por exemplo, a legalidade como pressuposto da própria atividade do direito penal, do processo, porque forma é garantia, e da execução, porque também é imposição de pena. Então, acho que aqui talvez a resposta à pergunta hoje seria, porra, qual das duas? É óbvio que, por todo o meu histórico de vida, eu sou completamente dedicado ao direito penal, mas acho que por uma questão de necessidade,
é impossível, né, fazer essa fragmentação entre o processo e o direito penal. Então acaba sendo um casamento, talvez aí um relacionamento poliafetivo com o processo, a área de execução e o direito material. Então, o professor não se denomina nem de penalista e nem de processualista. Eu me denomino como um estudioso do sistema criminal. Bastante interessante. Professor, eu vejo que o teu tema da monografia lá da tua graduação em Direito na UEPG é a relação jurídica entre os Estados Unidos da América e o Tribunal Penal Internacional. O que fez com que o professor adotasse essa temática para discorrer na tua monografia da graduação em Direito? Nossa, agora você me assustou. Você vai fazer uma peneirada profunda aí. Vamos desenterrar alguns ossos aí, então. Vamos lá. Você sabe que é curioso, como eu disse para você que eu sempre tive esse viés bastante crítico e ideológico, né, de postura mesmo, de uma identificação enquanto filosofia de vida crítica. Na época de escolha do tema, tinha um professor meu que acabou sendo meu orientador de graduação, que é o professor João Irineu de Rezende Miranda, que é um dos grandes professores que a UEPG tem. Ele é mestre e doutor pela USP em Direito Internacional. E putz, de conversa, de aula e em vídeo de corredor, ele tocou num assunto que era justamente a discussão que, veja, quando temos a emenda constitucional 45, eu estou na graduação, né? Ela é 2004, é o ano que eu inicio a graduação. Então, meio que gira, muitos dos temas da faculdade giraram ao redor daquilo porque era o tema inovador, né? Mudança do sistema judiciário, tudo, absolutamente tudo. Depois, por conta disso, houve mudança dos planos pedagógicos institucionais, os planos pedagógicos de curso de direitos, PPIs, PPP e PPCs. E aí, cara, fez com que esse professor, numa ocasião, comentasse sobre a estruturação do TPI, que era o tema do doutorado dele na época, na USP. E, porra, ele falando do TPI, cara, foi apaixonante, né? Foi apaixonante, porque você começa a imaginar que é possível existir um tribunal que discuta crimes contra a humanidade, que possa imaginar que grandes ditadores, como, por exemplo, sei lá, um Saddam Hussein, um Hitler, pudessem ter tido um julgamento com um tribunal, sabe, efetivo. Essa era a expectativa do TPI, né? Justamente um tribunal que surge a partir do Tratado de Roma, em 98, e que ele é uma construção daquilo que no livro, que no Brasil é A Responsabilidade da Organização, ficou pelo professor Fauzi Choker, que é um dos grandes professores que nós temos na atividade, professor Fauzi, e ele junto com o Kai Ambos, que é um catedrático alemão da Universidade de Göttingen, e fala um português espetacular, diga-se de passagem, eles coordenaram uma obra que o nome era Tribunal Penal Internacional. E era, assim, novidadíssima na época. E acabou que o professor, ele tocou no assunto, fiquei curioso, ele me indicou o livro e eu fui estudar. Entender como que se deu a reunião dos plenipotenciários na época e tudo mais. E surgiu uma ONG internacional, que era o ICC Now, né, o International Criminal Court Now, que trabalhava com os possíveis casos que o Tribunal Penal Internacional iria trabalhar. E, pô, nós temos um fator fantástico de estudo social, que foi toda a atividade que os Estados Unidos se envolveu pós-queda da Torre Gêmeas, né? E qual foi o embrólio jurídico do tema do artigo? Na época, da monografia, né? Graduação, nos falava em artigo em graduação. Tanto que foi uma monografia longa, cento e poucas páginas. E a discussão foi a seguinte: se o procedimento que os Estados Unidos tinha feito de atuar dentro do Iraque sem autorização do Conselho de Segurança da ONU caracterizaria um crime de invasão ou não para os fins dos artigos 7º, 121 e 123 perdão, 7º não, 5º, 6º, é isso, né? Do 6º ao 8º e depois 121 e 123 do Tribunal, do Tratado Internacional, né? Do Tribunal do TPI, que é o Tratado de Roma. E aí, cara, nesses artigos ali, ele fala, salvo engano, é o 123 ou 121, que fala especificamente do crime de invasão. E a discussão na época foi essa. Então, se aquilo era invasão. E, pô, veja, eu me formando em 2008, tinha saído em 2007, ou final de 7 ou começo de 8, um filme que foi uma tratativa do governo Bush de tentar justificar as atrocidades jurídicas que decorreram disso, como, por exemplo, reforço de Guantánamo, prisões com direito penal do inimigo fortalecido e tudo mais. E quando você começa a observar que é aquele filme sobre Leões e Cordeiros, é um baita filme, pô, tem um número de atores e atrizes famosíssimos, como Meryl Streep, Tom Cruise e tal. Até o personagem de Tom Cruise é muito curioso, porque ele faz um senador extremamente armamentista,
favor de guerra e tudo mais. Bem o perfil, né, do que a gente imagina de quem vai defender isso. E ao mesmo tempo mostram um aluno de faculdade discutindo com o professor sobre o porquê tá errado o Estado estar nessa guerra, e ao mesmo tempo mostra dois ex-alunos que estudaram com esse mesmo professor que abandonaram o curso para ir para a guerra e acabam, né, no final, vou dar spoiler porque o filme é velho, então dane-se, mas que no final eles acabam morrendo. Então assim, cara, ele é um choque de realidade que a própria crítica entendeu que o filme era uma justificativa para o que estava acontecendo. E o tema foi esse. Então a gente acabou discutindo se isso daria uma infração ou não, acima de tudo, porque quando o Clinton, o seu sucessor, que era o Al Gore, perde a eleição pro Bush filho, o Clinton faz um negócio que é uma armadilha. Ele vai lá e assina o tratado do TPI. Ele assina. Porra, então o Bush estava de mãos amarradas, ele não podia fazer a invasão do Iraque sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, porque se eu fizesse, ele estaria sujeito ao julgamento do TPI. Imagina, presidente dos Estados Unidos sendo julgado no Tribunal Penal Internacional. Seria algo assim inimaginável na história da humanidade, né? O presidente da maior potência à época econômica, né, sendo julgado por isso. Aí o que acontece? Eles procedem uma construção jurídica interna chamado Unsigning Act, né, que numa tradução literal seria o ato de desassinar algo. Ou seja, né, não é apagar, é desassinar mesmo, é fazer o movimento de assinatura contrária apagando. A linguagem nos explica muita coisa, né? Como diz o Wittgenstein, o limite do meu mundo, o limite da minha linguagem. Quando você entende o sentido da expressão, né, unsigning, ou seja, desassinar, aí você vê a importância da construção jurídica feita por eles, a tal ponto que eles conseguiram burlar questões do Conselho de Segurança da ONU sem ter nenhum tipo de reprimenda, porque a estrutura jurídica, né, como muitos gostam, eu não sou muito fã dessa palavra, mas como falam muitos, o arcabouço jurídico construído foi suficiente para que pudesse ter essa sanção. Então esse foi o tema que acabou despertando, era uma coisa tão distante, mas a dificuldade era justamente sobre questão de soberania e de aplicabilidade normativa. E como envolvia um aspecto de crítica ao modelo imperialista, né, o lado crítico que em mim aflora sempre, ficou muito interessado por isso. Bastante interessante, professor. Mas o professor tinha dito anteriormente que o professor Paulo César Busato foi determinante para o teu direcionamento ao penal. Vejo que em 2009 o professor faz uma especialização em gestão de direito empresarial, também pela FAI, cujo a temática da monografia da especialização denomina-se de As Funções do Duplo Apenamento dos Crimes Falimentares, cujo orientador também é o professor Paulo César Busato. Então, o professor encontra com o professor Paulo César Busato na tua graduação em Direito, na UEPG, ele foi a tua inspiração e, posteriormente, vocês se encontram novamente, mas na especialização da FAI. O que foi a alegria de reencontrar o professor lecionou, né, deu aulas para ti na graduação, encontrá-lo novamente na especialização da FAI, até porque foi tua inspiração, né? Um grande penalista, sem sombra de dúvidas, não foi à toa e ele foi escolhido como teu orientador na monografia da pós, né, professor? Exato. Você sabe que, na verdade, a escolha da pós se deu já nesse objetivo de vinculação. O que acontece? Como eu mencionei para você, embora o tema da monografia de graduação tenha sido um tema bem de viés acadêmico, não focado em quase nada pragmático, né? Vamos ser bem realistas, né? Discutir direito internacional público de aplicação de um país estrangeiro num tribunal internacional estrangeiro por um estudante de graduação numa faculdade interior do Paraná certamente não teria uma relevância pragmática para o negócio, embora tenha sido uma pesquisa maravilhosa e afirmo sem sombra de dúvidas que foi ali que eu tive certeza que eu queria seguir também junto com a advocacia na área acadêmica, porque tive uma sorte muito grande, ter um orientador muito bom na graduação, o professor João Irineu é um grande pesquisador e me deu aí a estrutura suficiente para entender que era uma pesquisa científica. Mas aí o que acontece? Quando eu precisei decidir o que ia fazer, muitas vezes na vida a gente dá por sorte de ter pessoas que nos auxiliam no caminho, né? E eu acabei ganhando uma especialização de presente umas pessoas que à época tínhamos uma relação muito próxima e aí, porra, escolher o curso, qual curso eu vou, qual não vou, né? E aí acabou acontecendo que na escolha das áreas eu tava naquela sinuca de bico, porra, empresarial ou penal, empresarial ou penal. E a única faculdade que detinha um módulo específico sobre penal econômico era a FAI, não tinha outra. A única que tinha um módulo sobre penal econômico em 2008, 2009 era a FAI. E pioneira nesse ponto, portanto, né? À
época tinha um professor que inaugurou esse assunto dentro da graduação, que era o professor, que é advogado aqui de Curitiba, Eduardo Sanz, né? Até porque ele estudou em Coimbra, fez o mestrado dele na área de penal econômica em Coimbra. Então ele tinha inaugurado essa cátedra que na especialização, na graduação era dele, mas na especialização era de batuta do Paulo Busato. E, pô, eu fui trocar uma ideia com os professores da área, empresarial e com ele, cada um vendeu o seu peixe, e falei, cara, é essa a pegada. E a estrutura de pós que a FAI tinha e tem até hoje é uma estrutura de pós muito curiosa, porque ela e muito vantajosa, porque ela não é só aula expositiva, ela te possibilita uma discussão casuística, meio que quase um modelo de MBA dentro do direito. E, porra, na época, existe até hoje, você senta ali, conversa com o coordenador de curso de pós para ver se você tem, se aquilo te apetece, né? E a época a coordenadora era a professora Aline, ela é professora da casa até hoje, né? Tem uma grata situação de hoje ser colega dela. E é que quando eu fui conversar com ela, que eu vim para fazer ver que como que ia ser o curso e tal, meu, você montava o curso como você queria. Então eu montei um curso com vários aspectos de área crítica e também com vários aspectos da área econômica. Então, fazer matéria até em recuperação de empresas sobre aspectos para contador, para economista. E aí casou que na hora de escolher ali uma disciplina base para o texto, era o Paulo, professor, e como eu tinha sido monitor dele na graduação, ele tinha um grupo de pesquisa já na FAI na época, e por eu ser aluno da pós, eu passei a integrar o grupo de pesquisa. O grupo dele iniciou em 2008, eu sou da segunda leva de alunos, então em 2009, e desde então, nossa proximidade ficou sempre até hoje, né? Posso dizer que hoje, inclusive, fizemos uma banca de mestrado agora, dias atrás, eu não vou dizer quantos dias, porque não sei que horas o cara tá ouvindo, né, que tá nos ouvindo, mas agora dias atrás fizemos uma banca de mestrado conjuntas, um orientando o professor Jacinto, e ele até comentou, ele falou, pô, a gente já teve juntos há tantos anos que é um negócio que a gente começa a perceber a mudança de ciclos, né? E com isso eu tive essa vinculação à FAI, ao tema de penal econômico, e na época eu pesquisava muito o tema de recuperação judicial e falência, por conta dessa proximidade com a área empresarial, que sempre me despertou, e acabou que o tema de especialização da pós foi esse, trabalhar com a função equivocada da dupla punição nas áreas, porque para quem nos ouve talvez não saiba, a Lei 11.101 de 2005, além do seu artigo 168 até o 187, 188, puxa, eu não estou com o código aberto aqui, mas enfim, né, no 168 começa o primeiro crime, vai ter a parte final de dispositivos ali de aspectos processuais penais dela, a 187, 188 por ali, ela traz que há uma consequência além das penas de prisão, que são penas mais brandas, ela traz a necessidade de que o sujeito fique inabilitado para o exercício profissional. Ele não pode mais ser um gestor de empresa, ele não pode ter mais registro na junta comercial com um CNPJ em seu nome. E na época não se falava, por exemplo, em sociedade unipessoal, mas, de acordo com a 11.101, se o cara comete um dos crimes ali previstos na lei, você quer uma sociedade unipessoal, o cara pode integrar. Então, assim, e a discussão é essa, se há uma proporcionalidade ou não, né? E a conclusão que o trabalho à época chegou é que não há uma demanda proporcional e que a esfera extrapenal por si só é muito mais efetiva, desde que além das situações de impedimento, de abertura e atividade empresarial, fosse acrescida a questão da multa. E pronto. Aí você perderia a lógica da aplicação dos tipos penais, porque, com exceção do artigo 168, todos os crimes ali são com penas menores de 4 anos. E todos eles sem violência, obviamente, que são crimes empresariais. Então você tem comportam todos substituição de pena. Então não faz sentido você botar o carimbo penal no cara por uma questão que se resolve com esfera patrimonial. Então, automaticamente a gente tem uma fraude de etiquetas ali, né? Literalmente aquilo que a criminologia critica, né? A criminologia crítica critica da teoria do labeling approach, né? Então ali é muito mais uma rotulação do que algo. E acabou que esse foi o tema da pesquisa, né? Da especialização. Então, além de realmente botar os dois pés na área criminal, de vez, me possibilitou adentrar o campo, literalmente, do penal econômico, que é o que mais me aproximei ao longo da vida. Essa especialização na FAI foi uma especialização determinante para que o senhor prosseguisse na carreira acadêmica? Foi. Nossa, principalmente, puxa, eu não consigo lembrar o nome da professora agora, tô até com vergonha de falar, mas eu não vou dizer errado, mas eu tive uma professora ali, ela não é mais integrante do corpo docente da FAI, da graduação, por exemplo, na pós, não sei se tá. Aliás, nem sei se na época ela dava aula na graduação da FAI, isso aí já faz tantos anos atrás, né? Mas ela deu um módulo de metodologia do ensino superior. Putz, foi ali que eu entendi o que era dar uma aula, né? Então ali foi onde, além de aprender a fazer pesquisa, junto ao grupo de pesquisa que o professor Paulo Busato tinha, eu tive uma professora que deu uma aula de andragogia, né? Que é o método de você ensinar adultos, né? E foi ali onde eu vi que realmente, além de ser pesquisador também, sempre quis ser professor, mas tinha aquele desejo meio de quem sabe um dia, né? Não, e vi que ele era muito possível, muito possível. Em 2011, ingressa
no mestrado em Ciência Jurídica da Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP Campus de Jacarezinho, uma valorosa instituição de ensino, cujo o título da tua dissertação de mestrado é a formação principiológica do direito penal econômico, um debate sobre a autonomia científica da tutela penal na seara econômica. O ano de obtenção da sua titulação de mestre em ciência jurídica foi no ano de 2014, e que fez com que o professor escolhesse a UEMP Campus de Jacarezinho para o mestrado. Vamos lá. A tua pergunta é bem legal. Nesse intervalo, então, quando eu termino a minha especialização em 2009, já começo em 2009, termino em 2009, como após a FA, ela é por créditos, por módulo, você consegue cursar ela no intervalo de um ano. E aí começa a surgir algumas oportunidades de seleção em graduação, né? E aí acabou que eu passei, já na primeira que fiz, numa faculdade no interior de São Paulo, em Itararé. A faculdade tinha um ônibus que lá buscava os professores em Ponta Grossa, levava até lá, em algumas cidades do caminho também, né? E, pô, imagina, o cara recém-formado, com uma especialização, começando a advogar, louco para fazer pesquisa, na ponta dos cascos, né? Sangue nos olhos, né, literalmente, querendo, né, poder fazer com uma oportunidade dessa, eu, porra, agarrei com unhas e dentes. E a primeira coisa que a coordenadora que eu tive na época, ela falou assim, ela falou, olha, claro, querendo ou não, você é novo, né, e eu tive a oportunidade de dar uma aula muito bem avaliada por eles, tanto que fiquei em primeiro numa seleção, tinha outros candidatos, e aí ela falou assim, olha, você ganhou, você não tem currículo, você só é especialista, só que a tua aula foi do cacete, então te vira, né. E, cara, começo de carreira é muito difícil que outras faculdades, por exemplo, como a Universidade Federal do Paraná, da qual eu fui professor substituto nos anos 2016, 2018 da graduação, o programa de pós-graduação delas, as aulas são durante a semana. A Universidade de São Paulo, né, a USP, onde eu pude estudar, as aulas são durante a semana. E isso dificulta muito para quem depende do seu próprio suor para pagar suas contas, né, que sempre foi o meu caso, né. Infelizmente, por condições financeiras, né, minha família nunca pôde, conseguiu com muito sacrifício me dar a oportunidade de estudar até a graduação, mas depois, cara, é meio que assim, né, te vira, né, cara, se é profissional, não tem mais como, tem um limite, né. Então, nessa ótica, o que acontece? Com o trabalho, eu comecei a pesquisar as faculdades que tinham programas que me seriam interessantes e tivessem professores que poderiam me dar uma formação de qualidade extremada. E a UEMP foi uma delas já, de cara, uma faculdade extremamente tradicional no estado. Conheci a UEMP porque, como eu me formei na UEPG, além de termos aí, sabermos quais são as outras faculdades estaduais do estado, também questão de jogos jurídicos, acaba tendo interação entre as faculdades. E, cara, simplesmente abriu a seleção no comecinho de 2011, eu fiz a seleção, fui agraciado por ser aprovado nela entre os primeiros colocados e já comecei o mestrado, né? A seleção foi de março de 2011 a maio ou junho de 2011, né? As seleções de mestrado, elas não são num dia só, elas são em períodos, né? Demoram uns 3, 4 meses. Tem várias fases, né? E aí fui aprovado e logo que aprovado as aulas começam em agosto. Então, o que fez eu escolher lá foi, primeiro, o grau de qualidade da faculdade e, acima de tudo, que as aulas lá não são concentradas durante a semana. Elas são oportunizadas em módulos aos finais de semana. Então, você estuda quinta à noite, sexta de manhã, sexta à tarde, ou sexta de manhã e sexta à noite, e sábado. Isso possibilitava que eu pudesse trabalhar e estudar e bancar, né? Porque como eu tinha já carteira assinada como professor, as regras de bolsa de estudos para mestrado e doutorado não permitem que você tenha carteira assinada. Então, mas possibilitava que eu pudesse trabalhar e estudar simultaneamente, como é a realidade de muitas pessoas no Brasil, né? Talvez aí dos 11%, não chega a isso, né? Talvez menos aí, 10, sei lá, 9% da população brasileira que chega ao ensino superior hoje, que chegou, aliás, com os incentivos fiscais, né? Incentivos fiscais, incentivos do governo, dos governos anteriores, agora talvez, quem sabe, com o atual governo do presidente Lula, isso seja uma realidade novamente. Nós tenhamos aí a chance, mas todos sabem o que é trabalhar, a grande maioria das pessoas que estou falando sabem o que é trabalhar e estudar, né? Desses aí menos de 10% da população brasileira que chega ao ensino superior, muitos, talvez entre esses 10% e talvez uns 80% saibam a dificuldade que é ter que trabalhar e estudar simultaneamente, né? Então, isso no mestrado é a mesma coisa, cara. Só que muda a dificuldade porque o grau de estudo é outro, né? A verticalização teórica é muito maior. E se o cara não domina uma língua, vai ter que dominar uma língua. No meu caso, à época, eu já consegui, sabendo que eu já queria almejar doutorado, eu fui fazendo uma segunda e também uma terceira língua e depois uma quarta. Então, assim, foram questões que foram fundamentais para poder desenvolver. E o programa da UEMP tinha essa qualidade espetacular,
onde tive aula com professores como o Gilberto Giacoia, né, nosso procurador-geral do Estado, que putz, uma pessoa ímpar enquanto pessoa, enquanto professor, né? Tive aula com um professor de teoria do Estado maravilhoso, que é o professor Pietro Lora Alarcon, São Paulo, tem um livro sobre teoria, sobre ciência política, porra, animal, um gênio. Tive aula de responsabilidade com uma advogada renomadíssima aqui de Curitiba, que é a professora Hildegard Giostri. Então, assim, tive a sorte de, entre outros, assim, não vou falar todos, porque posso cometer a gafe de esquecer algum. E também meu orientador, né, que é um pesquisador da área do direito público forte, que é o professor Walter Folic Santin. E de lá a gente pôde, além de tudo isso, criar uma rede de amigos muito grande, né? Então, inclusive, hoje trabalho com pessoas que fizeram mestrado à mesma época que eu lá. E a pesquisa lá foi sobre, dando sequência aos estudos em penal econômico, era uma pergunta da pesquisa que era a seguinte, se o direito penal econômico é um novo direito penal ou não, que é um tema que durante muito tempo se defendeu no Brasil que ele seria um novo direito penal que possibilitaria uma flexibilização quase que absoluta dos seus princípios. Esse livro, a pesquisa que resultou do lado do mestrado, serviu para ser a base do meu manual de direito penal econômico hoje, né? São os 3 primeiros capítulos do manual. Claro, o manual está muito mais extenso do que foi a dissertação, mas os 3 primeiros capítulos ele foram essa dissertação lá em Jacarezinho, defendida em, salvo engano, 24 ou 25 de janeiro de 2014. E em 2013, o doutor não tinha concluído ainda o mestrado né, em ciência jurídica pela UEMP, o professor ingressa, então, no mestrado em direito penal da Universidade de São Paulo, Isso. tutela penal ambiental e delitos de acumulação. Quando que o doutor agora decide passar pelo processo seletivo da Universidade de São Paulo, qual que é a importância de mais um mestrado no teu currículo acadêmico e também até para a seara profissional, né, da advocacia, da própria docência na academia, né, professor? Você sabe que a tua pergunta é muito bacana também. Muita gente me pergunta, pô, mas que você fez essa loucura, né, cara, de fazer 2 mestrados? E simultâneos, né? Porque, veja, eu inicio as aulas na USP em março de 2013, mas o processo de seleção foi em 2012. Então, eu faço o processo de seleção todo lá durante as aulas da UEMP, né? Quando estou escrevendo a dissertação da UEMP, estou com as aulas da USP. E vou dizer assim, foi um período bem complicado, ainda bem que eu era novo, porque a saúde algumas vezes ficou prejudicada, né? Ganho de peso, vivia doente com rinite, sinusite, muito voo, muito ônibus, muita madrugada em ônibus, muitas noites sem dormir para poder estudar e dar conta das coisas. E, cara, assim, o que pesou muito escolher lá foi porque, certa feita, né, lendo um trabalho, achei um tema que são dos delitos acumulativos ou delitos de acumulação, né, os Cumulation Delicti, né, na expressão do Lothar Kuhlen, que é o autor alemão que cria esse termo em 85, num texto dele. E aí, cara, quando você vê isso e tive acesso ao que o Kuhlen discutiu à época, ele vai discutir inicialmente uma questão bem singular, que é o que acontece, imaginemos que 10 pessoas moram na beira de um rio. Cada uma delas mora a 1 quilômetro de distância da outra. O primeiro joga um pneu, o outro joga os resíduos do seu banheiro, o outro joga um papel de bala, o outro joga uma garrafa plástica. E o último lá do final do rio, pô, vai estar com o rio totalmente sujo para ele. Mas o primeiro não. Então a discussão que o Kuhlen levantou com um caso hipotético desse, a partir de uma nova tipificação que tinha surgido na Alemanha, fez com que tivesse uma discussão muito grande na dogmática sobre se seria possível nós criarmos categorias de acumulação delitiva entre pessoas sem que elas tenham unidade de desígnio, ou seja, sem que elas combinem sobre o que estão fazendo. Pô, quando eu li o texto eu fiquei maluco. Eu achei, pô, isso aqui é do caramba, cara. Isso aqui precisa ser estudado. E fuçando, porque eu sou muito inquieto e para mim, quando surge uma dúvida, eu vou até o final para poder satisfazer ela. Eu vi que tinha uma professora no Brasil, que era professora da USP, a professora Helena Regina Lobo da Costa, que na tese de doutorado dela tinha trabalhado com esse tema. Ela trabalhava com questão de tutela penal ambiental, mas foi um foco mais para o direito administrativo sancionador. Ela estudou muitos anos com o professor Winfried Hassmer, já falecido, né? Eu falei, meu, tá aí, é com essa mulher que eu preciso estudar, porque dela, quem sabe, um dia eu posso chegar a estudar com o Hassmer, né, na Alemanha. Ocorre que no meio do caminho, o Hassmer falece, né? Em 2014 ele falece. Acabou que essa parte de estudar com ele não foi possível, embora tenha tido a oportunidade de outras vezes na Alemanha, inclusive participar de seminário Alemanha como palestrante, mas não para estudar com aquele autor que era o cara que eu queria para poder fazer o ponto crítico ao Lothar Kuhlen, né, que é um autor ainda hoje importantíssimo para todos nós, principalmente para quem estuda penal econômico, como é o meu caso. E acabou que por causa do tema, eu vi que a pessoa que podia trabalhar com o tema comigo estava lá, era essa professora. E falei, cara, não tenho nada a perder, vamos fazer a seleção. Fiz a seleção, fui aprovado e lá
tive não só uma formação em dogmática penal muito forte, tive aula com, porra, Helena Lobo, Annelisa Bechara, Laumiro Veludo Salvador Neto, Renato Jorge Melo Silveira, Miguel Reale Júnior, além de outros professores convidados fora, como Manuel Conde veio algumas vezes, Inácio Berdugo, da Espanha, veio outras, o próprio Silva Sanches, pô, Jesus Maria Silva Sanches veio outras vezes da palestra lá, teve um módulo praticamente que ele deu inteiro. Então, assim, a pesquisa lá foi fundamental para verticalizar conhecimento. Não por título, porque o título de mestre eu já detinha por conta da UEMP. Foi porque realmente eu queria estudar o tema. E, à época, eu não me achava ainda intelectualmente preparado para fazer um doutorado. Então, eu falei assim, cara, o doutorado exige um nível de conhecimento que eu ainda não tenho, embora muitas pessoas às vezes até fazem direto, né? Algumas faculdades existe o doutorado direto. Eu falei, cara, eu não tenho maturidade intelectual ainda para poder me tornar um doutor, então não tenho pressa. Era novo. Eu falei, pô, vamos. Ainda eu me considero uma pessoa nova, né? De corrigir minha frase, mas era mais novo ainda. Então, acabou que, falei, cara, temos tempo, a vida é longa e precisa ser aproveitada. Então, por conta disso, acabei estando lá. E, além, claro, da graduação, porra, do nível de graduação que se tem lá, de formação intelectual gigantesco, tive a oportunidade de fazer ainda 4 grandes amigos lá, 5, não mais, uns 6, 7 grandes amigos lá, que até hoje nós ainda temos amizade, assim, profícua e produção acadêmica conjunta. Professor, no ano de 2016, quando o senhor obtém o título de mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, o senhor retorna para a UEMP para iniciar o seu doutorado em Ciência Jurídica. Como que foi esse retorno para a UEMP, campus de Jacarezinho, para o início do doutorado, já que o senhor acabou de mencionar anteriormente que quando iniciou o teu mestrado em Direito Penal na USP, o senhor não se sentia muito preparado intelectualmente para o doutorado. Isso que o senhor conclui, então, o mestrado em Direito Penal pela USP, o senhor, obviamente, se sente preparado intelectualmente, é por isso que ingressa, então, no programa de pós-graduação estricto sensu da UEMP, né? Sim, veja que são um intervalo de 2 anos, né? Foram 2 anos de estudo muito aprofundado em dogmática e filosofia do direito penal. Então ali eu me senti preparado, né? Que isso não soe como arrogância, né? Mas é que você imaginar um cara que vai bater o pênalti num jogo decisivo. O cara sabe se ele tá preparado ou não pra bater o pênalti, né? E foi ali. Acabou que eu defendi a minha dissertação na USP no final de maio de 2016, dia, se eu não me engano, é o mesmo dia, inclusive, da outra, acho que foi 25 de janeiro de 2014, uma ali foi 24 ou 23 de maio de 2016. Eu faço a defesa, penso a época que ia tirar um ano sabático de pesquisa, porque à época eu era coordenador também de um curso de graduação e mais o escritório de advocacia, então, assim, meu, eu tava naquela loucura, eu falei, meu, daqui a pouco eu vou infartar, né? Tive, inclusive, obviamente, essa vida muito difícil, eu tive um pico de estresse muito grande na época, mas acabou que, para mim, o estudo, ele sempre foi uma área de refúgio, né? Eu sempre gostei muito de estudar, gosto, eu tenho a minha carga de estudo diária até hoje, né? Eu mantenho estudando, nem que seja meia hora, mas todo dia eu estudo pelo menos um pouco por dia. E aí, o que acontece? Simples, abri o edital e eu falei, pô, não dá para perder, tá aqui agora, não vou. Já não tinha me inscrito em nenhuma outra seleção naquele ano, porque tinha decidido que ia fazer um ano sabático, mas, pô, abri o edital, eu olhei, tinha vaga com o meu orientador do mestrado, de lá, né? Eu falei, pá, cara, putz, uma faculdade, ponto, eu não vou perder a oportunidade. Me inscrevi e acabei sendo aprovado em primeiro lugar na seleção, né? E aí tive a oportunidade maravilhosa de retornar à grande faculdade que é a UEMP, né? E tenho uma dívida eterna com ela, né? A minha alma mater, né, digamos assim, e tive uma oportunidade ímpar nesse doutorado que valeu por qualquer esforço intelectual que eu tenha feito ao longo da minha vida inteira, que foi ter aula com o maior filósofo vivo do Brasil, que é o professor Oswaldo Giacoia Júnior, né, professor aposentado da Unicamp, hoje ele é professor do programa de mestrado e doutorado em filosofia da PUC Paraná, e é o maior filósofo do Brasil vivo. Sim, é um cara que quando morreu, aliás, quando abriu a casa do Nietzsche para visita na Alemanha, quem fez o discurso de inauguração foi ele, um brasileiro. Um cara que tem relação com a Agamben, né? Assim, relação intelectual dele, bater texto com a Agamben e tal. E o módulo sobre ele foi um módulo específico sobre o pensamento do Agamben. Foi a disciplina que
Eu achava que eu sabia alguma coisa até essa disciplina. Aí você aprende que sempre, quanto mais a gente tem certeza de algo, é porque menos sabemos algo, né? Então ali foi fundamental. Retornar à faculdade foi maravilhoso e poder fazer uma pesquisa que à época me foi muito interessante, que foi trabalhar com tema, né? Porque nós não temos esse crime no Brasil instituído, que é o de corrupção no setor privado. A pesquisa, que foi a minha tese de lá, ela foi indicada pelo programa para disputar o prêmio prêmio de tese da CAPES daquele ano, né? Tem um prêmio disso institucional da UEMP para mim, e acabou que depois o livro publicado sobre o assunto resultou em indicação de alguns deputados, alguns parlamentares, adquiriram a obra, inclusive com um convite para audiência pública sobre o tema. Acabou que estoura a pandemia, o projeto de lei é arquivado, e estamos aí na expectativa de quem sabe um dia volte o tema a ser rediscutido no Brasil. É um tema que, se o Brasil quiser se tornar um membro efetivo da OCDE, precisa ter a tipificação de corrupção no setor privado, a exigência da OCDE, a orientação de tratados e resoluções da ONU sobre o assunto. E foi um tema muito bacana de pesquisar, porque eu acabei estudando 5 modelos dogmáticos diferentes sobre propostas teóricas e você acaba vendo que nós realmente no Brasil somos uma ilha inquisitorial, como diz o professor Jacinto, né? Afinal de contas, outros países como Colômbia, Argentina já têm um avanço muito maior nesses temas de criminalidade pós-moderna, criminalidade econômica e transnacional mais evoluídos que o nosso. E o projeto, à época, que até o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro queria apresentar, era um modelo ridiculamente frágil, absurdamente mal preparado e que, inclusive, já havia sido objeto de crítica minha na minha tese doutoral. Então foi um prazer enorme poder voltar ao EMP como estudante de doutorado e depois defender, né, e carregar comigo hoje o adesivo, né, no currículo da UEMP como doutor por lá. Por agora, com esse currículo acadêmico impecável, o senhor já o possui, pós-doc, vem aí. Olha, eu falei que eu precisava de um ano sabático no doutorado, né? E eu tô nesse ano sabático já estendido há 3 anos, né? Eu tenho 2 projetos que eu tenho interesse em seguir para o estágio pós-doutoral, mas ainda precisando aprofundar um pouco os estudos sobre os 2 temas, né? São temas que envolvem. Eu gosto muito da incursão da filosofia da linguagem no direito, principalmente direito penal, e estudo muito tipicidade e teoria da norma. São os temas que eu mais estudo. E ainda não consegui delimitar o objeto da pesquisa, então a gente segue ainda na eterna procura. Uma hora vem, talvez não agora, mas uma hora vem. E que venha em breve, né, professor? Esperamos. O professor leciona no mestrado em Direito, Inovações e Regulações da Univel, leciona também Direito Penal na FAI, Centro Universitário de Curitiba, leciona Direito Penal da Fundação Universidade Regional de Blumenau, URB, leciona em diversos cursos de pós-graduação lato sensu em Direito Penal e Processo Penal, quando o professor faz a opção por lecionar para graduação, para pós-graduação. É óbvio, né, que existe toda uma trajetória acadêmica, o senhor faça essa opção. Já é uma coisa que vem contigo desde a tua graduação em Direito, partindo lá daquele início, né, que o senhor tinha dito com o professor Paulo Busato, que foi tua inspiração para o direito penal. E lecionar realmente é uma coisa bastante nobre, né, professor? Você sabe que assim, curiosamente, a minha mãe é professora, minha irmã é professora, o meu irmão agora já com uma idade média, né, ele é mais velho que eu, ele foi fazer um curso também de graduação em educação física, porque falou que sempre quis ser professor. Eu acho que vem um pouco por exemplo, quando eu era adolescente, a minha mãe nunca teve muita paciência para datilografia na época, ainda com máquina digitar, né, não tecnicamente computador. Então eu tinha que fazer, eu ditava os trabalhos para ela de pós, ela que ela fazia manuscrito, ela editando, eu ia datilografando para ela, e depois no computador e tal. E quando você começa a entender como que se dá o processo de ensino, ele acaba se tornando muito prazeroso. Embora eu acho que, por mais que às vezes a gente queira dar aula, muito mais é ter um pouco de perfil para isso. Às vezes o cara pode querer ser juiz, passar num concurso e ser um péssimo juiz, porque não tem o perfil para aquilo. Assim como o cara pode estudar para ordem, virar um advogado, mas é um péssimo advogado, porque não tem perfil para aquilo. Isso acontece também na docência. Eu, por sorte, acredito que tenha perfil para isso, né? Sempre me realizo como professor, né? É claro que em todos os níveis que você mencionou, né? A graduação tem um nível de exigência, né? A especialização é outro, o mestrado é outro. E isso, pelo fato de eu gostar de estudar e gostar muito de estudar, a docência me exige que eu esteja sempre atualizado estudando. Acho que talvez uma coisa vira combustível para outra, né? Então hoje hoje, nesse exato momento que a gente está gravando, eu tenho a alegria de ser vinculado à FAI, na graduação, e ao Univel no mestrado. Já não estou mais na FURB até, desculpe, não tinha falado antes. Na FURB já não estou mais vinculado, mas por conta do desgaste das viagens que se tinha
pouquinho até Blumenau. Uma hora o cansaço físico também bate, né? Então, até já no planejamento que você me perguntou, como pensando num pós-doc, uma das coisas que eu precisava fazer era reduzir um pouco da carga horária disso e dado o compromisso profissional que eu tenho com a FAI e com a Univel, eu tive que optar pela FURB. Então, para sair dela, né? Então, com isso faz com que a gente tenha aí claramente uma posição de realmente eu enxergo como um prazer, essa é a verdade. Eu gosto de estar no espaço da sala de aula, gosto de de saber como os meus colegas, professores, pesquisam, estudam, o que eles estudam, e gosto muito mais quando, ao final de um ciclo, de 4 anos para 5 anos, os alunos retornam a você, seja porque querem que você participe da banca de TCC deles, seja porque querem que você oriente. Acho que isso é uma das grandes realizações do professor, quando você vê que aquele esforço lá atrás, né, de você convencer para o cara, às vezes numa aula de sexta-feira à noite, segundo horário, de que o cara tem que saber o que era o conceito de dolo pro Weltzel em 1940, serviu para alguma coisa. Então acho que esse realmente é uma profissão, além de nobre, muito prazerosa. Quando o senhor inicia na carreira de docente, como que foi a tua primeira aula? Como que foi essa experiência de entrar em uma sala de aula para poder lecionar, o teu contato com os alunos, experiência de aplicação de provas, aplicação de trabalho? Como que foi, professor, essa experiência inicial na carreira de docente? Ah, puxa, agora tentando, você falando isso dá uma sensação saudosista muito grande, né? Eu lembro até hoje da primeira aula que eu dei, foi na faculdade da Fafit, em Tararé, era uma terça-feira, tava meio friozinho em Ponta Grossa, mas os comentários tava um calor infernal lá. A sala que dava aula, ela batia sol a tarde toda, então a sala era muito quente. Então assim, pô, você vê, são detalhes aí, e eu tava numa ansiedade positiva muito grande. Só que tinha um problema, tinha uma variável enorme a meu desfavor. Eu era mais novo que 80% da sala. Então, foi curioso, porque você imagina, de repente um piazinho dando aula, né? Os caras ficaram até assim olhando, pô, quem que é esse louco aí, né? E chego no quadro, despejo o conteúdo e pau, e vão pra cima, acabou, né? E aí é aquele negócio, jurista bom é aquele que se garante na estruturação teórica, né? Você precisa fazer aquilo que o professor Lênio chama de constrangimento intelectual, né? Eu tinha que mostrar pros caras que eu manjava o que eu tava fazendo, né? E foi bacana. A turma, puxa vida, aquela turma, a primeira turma, imagina que curiosidade, a primeira turma que eu dei aula, eu acho que eu tive 5 orientandos de TCC. Assim, a primeira turma já, de cara. E gostaram, a gente acabou criando alguns laços de amizade com alguns alunos de lá. Durante muitos anos a gente manteve laços de amizade. As provas, obviamente, que como eu tive esse módulo muito importante na expressão da FAI, eu aprendi a fazer formas de avaliação e também fui atrás de pesquisar formas de avaliação à época, né? Hoje, alguns alunos reclamam da minha avaliação, como é de praxe, mas é porque existe um certo nível que o cara tem que atingir, né? Teoria do delito, que é a minha matéria principal, que é o Penal 2 na FAI, não é uma matéria fácil, tem que ter um nível mínimo de conhecimento, e isso exige um pouco de sacrifício para os alunos, né? Infelizmente, com esse sistema online de pessoal assistir videoaula, pessoal às vezes escuta, tenta aprender por podcast, como a gente está conversando aqui agora, infelizmente isso não é estudar direito, né? Estudar direito é pegar o livro e estudar. Mas é o que eu sempre falo para os alunos também, eu, como eu disse lá no começo da nossa conversa, não era um exemplo de aluno em todas as matérias. As matérias que eu não gostava eram um sacrifício para mim estar lá. Então, se o cara quer casar com o penal, em vez do civil ou de qualquer outra área, ele tem que se dedicar a isso, porque é a área mais árdua. E como é a área mais árdua, porque é a área que trabalha com as maiores misérias da relação humana, a gente precisa automaticamente também ter um nível de capacidade que o cara compreenda isso. Então, as provas exigem esse conhecimento. Eu costumo dizer, e isso é um compromisso profissional meu, né? Nunca cobrei uma vírgula numa prova que eu não tenha dado em aula, né? Então, assim, nunca, nunca mesmo. E isso é um ponto muito no comprometimento ético e de meta mesmo, de objetivo do cara com o resultado. Então é isso, trabalho, prova, faz parte, né? Cada faculdade, cada semestre tem o seu modelo, cada turma tem o seu perfil, a gente tenta sempre se reciclar e adequar isso. Realmente é uma honra para os alunos ter aula contigo, viu, professor? Obrigado. Saindo da situação acadêmica, partindo agora para a seara da profissão da advocacia, vejo que o professor é advogado desde 14 de maio de 2009, Isso, 14 anos praticamente. isso. No início, quando o doutor faz o juramento, o compromisso perante o Conselho Seccional da Ordem do Paraná, o doutor já faz a opção por atuar na advocacia criminal. E como que foi? O início da atuação na advocacia criminal, os primeiros casos, qual foi o nível de complexidade, se é que eu posso denominar desse jeito, né, para a atuação inicial na advocacia criminal? Poxa,
Olha, eu lembro até hoje também dos detalhes do juramento. Lembro da camisa e da gravata. A camisa eu não tenho mais, mas a gravata eu ainda tenho guardada. A gravata do juramento. Desculpa, eu tô saindo de uma faringite, então a minha voz tá meio embargada ainda. Bom, sabe que esse começo do exercício profissional foi muito, muito difícil. Muito difícil por vários aspectos. Hoje, eu vejo, né, muitas vezes assim, às vezes agora, uns dias atrás, os alunos. Professor, a gente viu tua foto aqui no CNA, né, no Cadastro Nacional de Advogados. Não é o senhor. Porra, não tem como ser, né? E aí você olha, e daí eles falando isso, eu olhei pra trás, falei, pá, puta, olha a cara de piazinho. E você começa a pensar assim, meu Deus, como que devia ser pra um cliente olhar pra um moleque, um cara ainda de meio de adolescente, tendo que atender, né, casos como, por exemplo, homicídio, né? E mais uma coisa que foi muito importante, né, na época, o sistema de processos não era como é hoje, né? Veja, eu tô falando, Matheus, né? Você é bem mais novo que eu, então eu tô falando uma época em que o processo era físico, né? A gente fazia carga dos processos para levar pro escritório, né? Então, assim, não era Projude, né? Não era tudo eletrônico bonitinho, né? Porra, quando fazia estágio, a pé, levar a pilha de processo pro fórum, cara, né? Horário, 5 da tarde, fechar o fórum, 4h59, fazendo protocolo integrado do Fórum Ponta Grossa pro tribunal. Então, assim, é outro tipo de advocacia. E como eu tinha já a experiência de ter trabalhado só em escritório, com exceção lá de alguns meses na delegacia e um ano e pouco eu fiquei na Procuradoria de Estado, a parte de escritório a gente sabia como fazer. O que faltava era justamente a parte de começar a ganhar um caso ou outro para poder ter indicação de cliente. Então isso no começo foi difícil porque você depende de um outro. E claro, aí é aquele negócio, né? O primeiro começa com amigos, né, que tem parente, tá precisando de alguma coisa, cobra um valor, tenta chegar o mais próximo possível de um valor justo, né? Eu sempre trabalhei com a tabela da ordem e perdi no começo, muitos clientes fechavam caro. Pô, você é recém-formado, cobrando tabela de OB? Sim, por uma questão ética, precisava fazer isso, né? Então, e tem que ser feito isso. Então, assim, foi um começo bem difícil, demorou talvez ali alguns meses para poder efetivamente aparecer alguns casos criminais sozinho, né? Que o cliente veio atrás de mim por conta disso. Claro que, como eu disse, né? Hoje nós temos um número muito maior de advogados. Na época já era menos, né? Minha OAB, veja, 51 mil. Então a cidade de Ponta Grossa não tinha também ainda um pleito tão grande de advogados. Existia um vazio enorme, né? Uma necessidade enorme, uma lacuna enorme de pessoas que fossem fazer a advocacia dativa. Então você se inscrevia para dativa e vinha, né? Só que talvez pela consciência crítica que eu sempre tive muito medo de fazer um equívoco no processo e acabar com a vida de alguém, né? Então, quando vinha um processo, eu tentava esgotar a maior forma possível de materiais de pesquisa sobre o que eu podia fazer naquele caso concreto. E assim, eu me recordo que num dos primeiros casos dativos que eu fiz, o cliente confessa o crime, e aí veja, 2009 tinha acabado de mudar o rito, e do rito ordinário, então você tinha que fazer as alegações finais orais, né? Hoje, dificilmente faz alegações orais. Curiosamente, agora, recentemente, a gente teve uns processos com o escritório em que tivemos que fazer orais porque o juiz não tinha pauta dentro dos regimes da lei. E numa dessa, não me recordo até hoje, o cliente confessou em audiência, a gente sentou, discutiu ali o caso, ele falou, não, doutor, eu vou confessar mesmo, não tem como, as provas eram muito ruins, aí ele confessou. E aí o Ministério Público usa a confissão dele como base para a condenação, e quando eu vou fazer a minha alegação final oral, eu falo não, em que pese ele ter confessado, as provas não são suficientes. Quando termina a audiência, a magistrada do caso, me chamando de doutor, lembro que, pô, uma coisa que até hoje eu falo, né, assim, pô, já recém-formado chamando de doutor também é complicado, né, mas enfim, doutor Décio, não, a senhora pode me chamar pelo nome, excelência, eu não me importo. E aí talvez isso tenha cativado mais ainda, né, que ela viu que eu não tinha o mínimo de interesse em querer me sobrepor. Ela falou assim, olha, eu gostaria de parabenizar, porque o advogado é recém-formado, tinha uma postura educada na audiência, né, que você tem que ser combativo, você pode endurecer, mas não pode perder a ternura jamais, né, eu diria, era o comandante, então assim, você não precisa ser mal educado para discutir, discordar da pessoa. Então ali naquele momento ela falou assim, os parabéns, doutor, o senhor fez a defesa do seu cliente, ele confessou, mas o senhor ainda bateu que não dá para a defesa concordar com a condenação. Não dá. O cara que faz isso não nasceu para ser advogado criminal. Não nasceu. Então, eu lembro que até hoje isso foi muito significativo para, porra, parece que eu tô no caminho certo. E dali parece que as coisas meio que engrenaram sozinhas. Então, tinha dativos, eu fiz muitos dativos, muitos mesmo, durante muitos anos. Como eu disse para você, não uma coisa diferente que o pessoal imagina que é muitos advogados usam para ganhar quilometragem
vantagem e se for pensar só para aprender a advogar, é perigoso. Se você falhar, você está falhando com a vida de uma pessoa. Prisão é tempo de vida e tempo de vida é uma coisa que não retorna mais. O cara não vai mais ter aquele aniversário com o filho que ele estava longe. O cara não vai mais ter aquela mulher que abandonou ele porque ele estava preso. Então, assim, tempo de vida é uma coisa que não se brinca. Então, por essa consciência, eu sempre dei o meu melhor nesses casos todos. E, por sorte, acabou que casou com tudo isso, né? E, como eu disse, o lado criminal foi por conta de ter esse lado, talvez, aí, da preocupação com as mazelas da sociedade. Mas, acima de tudo, o mais curioso foi que, nesse decorrer de tudo, trabalhar muito como dativo te faz você enxergar que a advocacia não é como hoje, infelizmente, a gente vive o tempo da advocacia lacração, né? Os caras ostentando, querendo vender uma imagem de advocacia que não é bem a realidade. Nem todos os clientes podem te pagar 50, 100 mil, meio milhão de reais no caso. Pelo contrário, a grande realidade do réu, do direito penal, é o cara que não consegue pagar. Da importância de uma defensoria pública muito bem estruturada, da importância do cara se preocupar de fazer um trabalho acomodativo real. E, nesse ponto, eu fiz, e até hoje, os meus dativos do Estado, com exceção agora, dos que a gente ainda faz, muito raramente, às vezes quando vem uma nomeação eu acabo recusando, mas os que vêm ainda não foram executados e cobrados, né? Eu não cobrei. Por quê? Porque, como você mesmo narrou aí da minha trajetória acadêmica, eu tive a benesse de não pagar para estudar, né? Eu não paguei graduação, não paguei nenhum mestrado e não paguei meu doutorado. Então, tinha uma dívida com a sociedade, uma questão financeira, a qual eu falei, o que eu posso fazer para isso é pagar com aquilo que eu tenho de melhor, que é o meu conhecimento da área penal. Então, trocamos isso. Então, acho que talvez casou aí a sorte de uma coisa com a outra. Parabenizo, viu, professor, por essa dedicação, né? Sem sombra de dúvidas, é muito importante esse reconhecimento que o professor tem em relação ao ensino público de qualidade, né? Que é prestado pelas instituições. Professor, dentro da tua atuação, na advocacia criminal, quais as sub-áreas, se assim posso denominar, que o teu escritório ele atua? É, da criminal são todas. De crime a gente atende desde do furto a latrocínio, a homicídio, a gente atende tudo, né? Eu tenho a sorte hoje de contar com a gente tem equipe de estagiários, tem até um bacharel que trabalha conosco, mas eu tenho uma hoje sócia, que é meu braço direito, que é a doutora Juliana Ferraz, que a gente tem aí uma forma de trabalho muito, muito firme conjuntamente, né? Todos os casos, não tem um caso que sai sem a gente discutir conjuntamente. Então a gente pega todos, da área criminal a gente pega todos. Claro que acaba tendo uma especialização maior, por exemplo, talvez dos últimos anos para cá tenha sido crimes tributários, talvez o que tenha tido um pouco mais de enfoque do escritório, mas na parte e crimes contra a administração pública também, acho que tentando fazer um resgate dos últimos anos tenham sido os que mais que tenham aparecido. Mas a gente atende, né, tráfico, atende homicídio, atende feminicídio, atende vários casos. O escritório do doutor também atua na questão de assistência à acusação do Ministério Público? Sim, não é comum, mas atuamos. É mais difícil, mais difícil. Tem, na atual conjectura, acho que nós estamos com 2 casos de assistentes somente. Enfim, há alguns colegas que têm uma postura contrária a isso, né, o respeito, mas acho que a gente, como advogado, a gente não defende, sempre, claro, é importante frisar isso, a gente não defende o ato ilícito, né? Quem defende é literalmente o interesse do cliente dentro da legalidade, né? Então, a gente é parte, né? A gente é parcial, né? Então, nesse ponto, fazemos sim. Não é de muito de praxe, né? Mas quando a gente compra a ideia do cliente, a gente faz, porque é muito difícil também que a gente consiga, às vezes, concordar. Às vezes, já teve cliente que buscou o escritório para fazer assistência à acusação e a gente não concordou com o formato que o cliente queria, de atuação e tal. Como eu disse, né? Hoje em dia, a gente tem esse fenômeno da advocacia de lacração, né? Não raras vezes você vê colega divulgando vídeos de processo que está em sigilo. Às vezes o processo está em sigilo nível 2, né? Por exemplo, se é processo de Justiça Federal, às vezes nível 4, que nem aparece o processo dentro do sistema do EPROC, e o cara tá pegando imagem de audiência e postando na internet e vendendo consultoria. Porra, isso é absurdo, né? Então a gente sempre, raríssimos casos que a gente usa canais midiáticos para isso, às vezes só quando acontece de algum jornal entrar em contato ou não, se não, não. E porque a assistência à acusação tem muito disso, às vezes, né? A pessoa acaba usando a assistência para uma projeção distinta daquela do interesse do cliente, né? Mas mais para uma promoção pessoal. E, claro, cada um com seus compromissos, mas é uma conduta que a gente não compactua muito, né? Então, por isso, atuamos, mas em casos no qual a gente realmente leva a sério a imputação. Porque esse é o problema, né? Quem normalmente está na área criminal tem o vício da defesa, né? Então, assim, isso que eu falei, é muito difícil, né? Quando a gente tem no caso da assistência à acusação, a gente tem, mas são casos mais raros mesmo, a gente tem o vício da defesa. Professor, o peso de atuar na assistência da acusação é maior? Eu acho que o peso nesse sentido seria um peso daquilo que você acredita.
Talvez não um peso profissional no sentido daquilo que tem que ser feito, mas acho que um peso naquilo qual você acredita para a profissão. Como eu falei, parece até algo meio contraditório, né? A gente se pronunciar advogados de defesa, mas simultaneamente atuar em casos assim, não tão constantemente, mas atuar. Então eu acho que isso, o peso que seria mais ou menos esse conflito de agora eu tô para um lado ou no outro, né? É uma coisa um tanto quanto, talvez muito mais uma crise existencial do que propriamente propriamente um peso profissional. O senhor, no início da nossa conversa, o senhor mencionou que a forma é a garantia, cujo eu subscrevo, também acredito nisso. Diante disso, qual que é a importância, até mesmo para o professor que atua na advocacia criminal, do garantismo penal para o profissional do direito, profissional da advocacia, como também para o próprio acusado que está submetido à persecução penal estatal, né? Cara, que pergunta excelente. Puxa, obrigado mesmo pela pergunta. Primeiro, a gente tem que fazer uma observação, né? O garantismo, ele é uma teoria política, ele é uma teoria de Estado, ele não é uma teoria do direito penal. Quando Ferraioli escreve o direito e ragione, né, na sua origem racional, originária, no direito italiano, tem que entender que o Ferraioli, ele é um discípulo do Bobbio. O Roberto Bobbio foi o maior positivista italiano, né? Talvez o grande nome do positivismo pós-Kelsen antes de Hart, né? Então, seja ele. E o que acontece? Ele, nessa obra, ele vai estruturar o que é um procedimento de limitação do poder de punir. Ponto. É isso que ele estrutura. Garantismo significa limites de democratização. Significa limites e respaldos aos aspectos democráticos de um sistema de justiça. É isso que o garantismo é. Mais nada. Infelizmente, foi muito mal interpretado isso no Brasil. Primeiro por uma corrente de conhecimento extremamente superficial que chamou o garantismo de bandidolatria. É uma corrente extremamente superficial, que sequer é capaz de você conseguir construir um contra-argumento para derrubar o que nesse livro chamado que esse nome construiu. Você precisa se esforçar para conseguir achar um argumento racional dos caras quando escrevem sobre isso. São dois autores que não vem ao caso. E, além disso, tem ainda uma outra vertente, que daí essa é uma vertente preocupante. Foi encabeçada por alguns membros do Ministério Público Federal, chamada de garantismo penal integral, que virou um livro, foi publicado já em terceira edição, que distorceram aspectos do que o Ferraioli fala, né? O Ferraioli tem um texto muito famoso aqui no Brasil sobre a atuação do Ministério Público na defesa de interesses superindividuais. Na verdade, o texto é sobre interesses superindividuais, ele acaba falando o papel do fiscal para isso, e isso foi utilizado como argumento, então, que temos que ter um direito penal também pró-vítima. E não é isso que o garantismo propõe. O garantismo, talvez, se eu pudesse resumir numa frase, um tanto quanto injusta, ao peso das quase 1.300 páginas do livro do Ferraioli, na edição brasileira, eu diria que ele é talvez um revisitar da escola clássica de direito penal. Se lá no início do século XIX, fim do século XVIII, né, no final do século XVIII, o Beccaria conclui o delito das penas como a noção de imposição limite ao Estado pela lei, e o Feuerbach, né, ao redigir o Código Penal da Baviera do início do século XIX, impõe isso a partir do princípio da legalidade. O que o Ferraioli fez foi, na verdade, uma ressistematização racional, extremamente inteligente, a partir de um positivismo aplicado ao direito penal. É isso que ele faz. E quando a gente vê que isso é distorcido, dizendo que é um discurso pró-bandido ou que é um discurso pró-prejudicial à sociedade, a gente vê o grau de ausência de reflexão intelectual dos nossos operadores do direito. Porque eu até acho aceitável um sujeito que não é do direito ter uma frase dessa. Afinal de contas, a gente vai pensar nas crenças populares, tem gente que acredita em signo, né? E tem cara que acha que se dá 3 pulinhos, o santo ajuda a achar o objeto perdido, beleza? E tem gente que acredita que punir produz justiça social, beleza? O cara não é um estudioso da área. Eu consigo entender que o cara fale isso. Agora, eu não consigo aceitar que um cara que se formou numa faculdade de direito saia com uma noção de que o garantismo é algo prejudicial à própria sociedade. Haja vista aquele que legitima o próprio exercício do controle social de natureza penal, porque o controle tem que ter limite. E se o controle não tem limite, ele destrói a própria noção de controle. Ele não se torna controle, ele se torna imposição. Então, quando a gente pensa nessa lógica, imaginar que o garantismo, como foi sedimentado aqui, e foi muito mal difundido, não pelos caras que estudam, né? Porra, você tem um livro do Saulo de Carvalho com Hamilton Bueno de Carvalho, né? Pai e filho. Hamilton, pai, Saulo, filho, escreveram um trabalho sobre garantismo maravilhoso, que é um passo um pouquinho diferente do garantismo que o próprio Ferraioli faz. Mas você tem aqui no Paraná, porra, tem um querido amigo, professor, inclusive coordenador do programa da Univel, onde eu dou aula, que é o professor Alfredo Coppetti, estudou com o Ferraioli. Ficou 4 anos na história com o Ferraioli. Então você imagina o que é para esse cara, que é muito mais fã do Ferraioli do que eu, porque ele ficou 4 anos estudando com o cara na Itália, quando falam que garantismo é defender bandido. Então, assim, o Ferraioli virou o novo
o problema do Ferrari virou aquele problema antigo do Kelsen, né? O cara não lê o Teoria Pura do Direito e maceta o Kelsen. Aí o cara não lê o Direito e Razão e maceta o Ferraioli. Por quê? Aqui fazendo uma paráfrase, não tô roubando mesmo a frase do professor Hamilton de Carvalho, tem uma passagem do Aurora, do Nietzsche, em que depois ele aprofunda isso no Zaratustra, que ele vai dizer que não é bem essa palavra, ele vai dizer que a pessoa, quando não tem conhecimento, ela trabalha com certeza, né? E o Hamilton faz uma frase muito interessante que está no Direito Penal Martelado dele. Ele fala assim: o imbecil tem certeza, né? E o imbecil absoluto tem certeza absoluta. E uma das certezas absolutas que nós temos, infelizmente, sedimentada no Brasil é que punir produz justiça social. Direito penal não produz nada. Direito penal só produz pena. Ponto. É isso que o sistema penal produz. Pena. Mais nada. Ele não produz nem sentença absolutória, porque sentença absolutória é um status quo ante que o cara já mantém de inocente. Isso quem fala não sou eu. Isso quem fala é o Alberto Binder, né? Importante processualista penal latino-americano. Então, assim, quando você fala disso, do que o garantismo tem que ser, o garantismo é uma teoria de limitação do poder punitivo, ponto. E por ser poder, tem que ser limitado. Se não for limitado, a gente tá perdido. A gente tá perdido. E é uma coisa muito curiosa, né? Porque os caras que mais atacam os advogados criminais, quando estão no lado que necessita de advogados criminais, são os primeiros a chorar e se arrepender. Então, hoje, a nossa preocupação é talvez um resgate mesmo à raiz do garantismo do Ferraioli, numa razão muito simples. A lei é forma, e forma é garantia. O jogo, né, que a gente imagina assim, o juiz não pode apitar a favor de um time contrário ao outro. Ele tem que se manter equidistante e dentro das regras do que diz o estatuto daquilo, né? Então, essa é a lógica. O garantismo nada mais é do que um pedido de respeito às regras. Perfeito, professor. Lamentavelmente, criticam juízes de primeira instância, criticam desembargadores, ministros dos tribunais superiores, porque a questão dos magistrados adotarem o posicionamento garantista, né, no julgamento dos casos. Partimos um pouco para o lado do órgão de cúpula do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, notório que há ministros com posicionamentos garantistas, felizmente, e o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, por conseguinte, ele se torna guardião da democracia. De modo que ter ministros, né, ter julgadores no órgão de cúpula do Poder Judiciário e julgam, né, observando fielmente o garantismo, ou seja, observando fielmente os direitos e garantias individuais fundamentais do acusado, é impositivo, já que o órgão ele é o guardião da Constituição, o guardião do Estado Democrático de Direito. Então não poderia ser diferente. Os ministros, obviamente, têm que observarem esses direitos, né? Têm que adotar a posição garantista. E quando eu vislumbro pessoas que criticam isso, eu, infelizmente, acho um absurdo e uma coisa alarmante, né? Mas eu quero entender o posicionamento do professor em relação a essa situação. Bom, mas aí a gente tem um problema que é multifacetado. A gente tem um problema primeiro tem que entender que, querendo ou não, integrar um órgão, qualquer que seja, também seja integrar uma posição ideológica, né? Ninguém é neutro, todo mundo fala de um determinado local de fala. E quando esse local de fala ele é mantido numa estruturação tradicionalista, isso torna muito mais complexo. O direito por si só, o direito, e principalmente o penal, a sistema de justiça criminal, ele é reacionário por natureza. Ele busca, né, essa preservação do status quo. Então, quando a gente tenta pensar nisso, é muito mais um aspecto de mudança de mentalidade do que um aspecto tão somente de imposição legislada e de posição de respeito à lei. E por ser algo que é muito mais uma mentalidade, ele se torna tão complexo, um fenômeno ainda mais complexo, que você vai ter discussão sobre teorias do poder. O poder, né, e se a gente for pegar, e não estamos falando de poder macro, estamos falando de microfísica do poder mesmo, estamos falando do sujeito que vai decidir um processo, um caso. Porra, quando você puxa isso para uma lógica de interpretação, a chance do cara ter uma conduta contrária àquilo é muito maior, né? Porra, eu tenho um limite que eu posso respeitar a lei, mas eu não acho que isso aqui tá certo, então dane-se. Isso é a própria lógica de estrutura de relações de poder que o Foucault trabalhou muitas vezes, ao longo talvez todo o seu pensamento, não de forma uniforme, mas sempre em vários pensamentos. Isso aqui é o que você vai encontrar em várias explicações. Muitos livros saíram agora, principalmente por conta da onda de estruturação do pensamento da extrema-direita no Brasil. Muitos livros saíram sobre psicologia, funcionalismo, psicologia disso, psicologia daquilo,
que são reflexo, querendo ou não, nós somos reflexo daquilo que a gente está no meio, né? É óbvio que se eu estou no meio onde a posição, ela é uma posição, abre aspas, menos garantista, fecha aspas, a tendência do sujeito de ser menos garantista é maior, menos garantista é maior. Isso é uma questão de relação de poder, de preservação, de participação, relação interpessoal. Então aqui o que acaba acontecendo? Talvez a solução para isso fosse uma mudança um pouco mais radical, como fizeram no Chile, né? Tipo, ó, ou reformula o pensamento ou se aposenta. Mas, levando em consideração o custo, né, do judiciário brasileiro, isso seria uma coisa meio utópica. Não acho que seria viável esse meio. Talvez aqui então entre o papel social de quem está hoje, né, dando aula em graduação, em pós-graduação. Certa vez escutei um colega falar assim numa palestra, né? Porra, a culpa dessa situação que nós estamos é nossa. Nossa, não nossa advogados. Nossa, professores. Que a gente tá deixando o cara não entender que ele precisa sacar que, principalmente na área criminal, o sistema tem que obedecer regras. E se não obedecer essas regras, o sistema se distorce. E o pior, que muitas vezes essa regra que é instituída não é uma regra que pode ser válida. Eu imaginar, por exemplo, quando surgiu a vedação de progressão de regime em crime hediondo. Porra, como que você imagina um negócio desse perante o texto constitucional de 88? Como que você imagina que em 2008, quando da reforma do Código de Processo, os caras distorcem o artigo 5º da Constituição que fala as provas ilícitas são inadmissíveis no processo penal. Então a prova é ilícita, acabou. Ela não é aceita, acabou. É uma norma de eficácia plena, imediata. Ela não é uma norma programática que coloca assim, exceto na forma da lei. Não, prova ilícita é inadmissível, ponto, acabou. Aí, porra, vem um legislador em 2008 e coloca, não, peraí, a prova ilícita ela pode sim ser utilizada quando for de fonte independente, quando for de coberta inevitável, ou quando tiver declinação do nexo causalidade, né, que são as três teorias convertidas em duas ali, no artigo 157, parágrafo 3º. E, porra, cara, isso é o problema. Mas é um problema muito mais de mentalidade, talvez, do que um problema... E mentalidade que eu digo não de incapacidade, eu digo de mentalidade enquanto consciente e inconsciente coletivo, sabe? Acho que talvez seja esse mais o campo de debate, de teoria do poder mesmo, do que propriamente de pôr limites legais. Tanto que, assim, basta ver aí, quando você fala do ministro do STF, basta ver que nós tivemos grandes nomes da política nacional, presidente do Senado, presidente da República, afrontando ministros do STF que estavam com decisões dentro do regime democrático de direito, mas os caras afrontando as decisões publicamente. Então, putz, isso tem um efeito bola de neve e cascata gigantesco. Isso reflete não só na pessoa fora do direito, mas também no operador do direito, né? Afinal de contas, todos nós somos o meio daquilo que estamos inseridos. Sem sombra de dúvidas. Professor, dentro ainda da advocacia, de que o professor é membro relator da Comissão de Defesa das Prerrogativas Profissionais e também é membro relator da Comissão de Política sobre Drogas. A partir do momento que o professor faz o juramento perante o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná, o doutor já adota o posicionamento de participar mais das comissões do sistema OAB, qual que é a importância da participação nas comissões da ordem e também dentro do próprio sistema OAB para o advogado. E também, já abarcando a questão da Comissão de Defesa das Prerrogativas Profissionais, está sob a presidência do nobre doutor Igor Salmen. Qual que é a importância da defesa das prerrogativas profissionais para a advocacia? Vamos lá, excelente pergunta também. Bom, primeiro, só fazendo um adendo, né? Hoje eu integro como relator tanto a de prerrogativas quanto a de drogas, mas também a CAC, né, Advocacia Criminal. Desde a assunção da comissão pela doutora Nicole, acabei também sendo designado como relator da comissão de Advocacia Criminal. E está sob a vice-presidência do Doutor Nil. isso, Isso. ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Isso, exatamente, exatamente. Grande doutor Newton, né? Então, assim, a advocacia criminal, querendo ou não, ela também tem um nicho pequeno, né? Nós todos nos conhecemos, né? Acaba tendo todo mundo tendo um contato mais próximo, são todos profissionais aí de uma ilibada categoria, né? Tem que dizer, são só profissionais renomados, que nos dão muito orgulho de participar junto com eles, né? Das comissões. Mas, assim, por que que é importante o advogado estar na ordem? Por uma razão muito simples. É a tua casa. É o órgão que te ajuda quando você precisa. E é isso para assim, você já precisou com toda certeza. Porque você imagina, pô, o cara com um currículo acadêmico, né, razoável como o meu, com já uma experiência de, sei lá, 14, 15 anos de advocacia, quase, né, 14 anos de advocacia, você olha isso e fala assim, não, o cara não vai passar por uma saia justa dessa. Passa. E se não é a comissão de prerrogativas estar ao teu lado, te dando esse suporte, você está perdido. Só que tem um porém. Hoje, essa advocacia, né, que eu brinquei com o termo advocacia e lacração, ela desconhece o que é prerrogativa. Ela acha que tudo é prerrogativa, quando na verdade, prerrogativa exige atividade profissional. Por exemplo, o advogado não pode encher a cara no final de semana, bater o carro
carro e dizer que é prerrogativas para defender ele porque ele foi pego pela polícia embriagado. Não, isso não tem nada a ver com prerrogativa. O advogado não pode, sei lá, se envolve numa briga de bar e querer dizer que é prerrogativa. Se envolve numa violência doméstica e dizer que é prerrogativa. Então, assim, muitas vezes os plantões acaba tendo ligação de colega dizendo assim, pô, isso é prerrogativa, tô dizendo uma prerrogativa. Não, não tá. Ou espaços públicos, às vezes, que o cara quer entrar e não deixa, não é prerrogativa de advogado. É que tem colegas, às vezes, que tentam dar carteiraço por conta disso. Não, isso não é fortalecer a advocacia, isso é enfraquecer a advocacia. Porque, veja, a partir do pressuposto que a gente fala que precisamos lutar por um garantismo dentro do sistema de justiça criminal, eu preciso lutar também por um garantismo dentro da minha profissão. O que eu quero dizer? Eu tenho que saber qual que é o limite daquilo que eu posso e o que eu não posso fazer. É uma máxima kantiana essa, né? De, pô, o cidadão, o cara, para ser cidadão, ele tem que respeitar a lei, ele tem que conhecer o limite disso. É um dos imperativos categóricos basilares do pensamento kantiano. Então, a partir do momento que você pensa, não, eu preciso participar da OAB. Por quê? Porque eu vou aparecer? Não, velho. Pelo contrário, a OAB não te dá dinheiro, a OAB te dá só trabalho. Mas você tem que participar, por uma razão simples. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas, quanto mais pessoas trabalharem, mais nós fortalecemos a classe. A advocacia tem que ser unida. Unida. Não importa se o cara é do civil, do criminal, da família, do tributário. Tem que ter uma advocacia, uma classe unida. Por quê? Você pega qualquer outra classe, os caras são unidos. Porque quando um é atacado, são todos atacados. Tem que pensar nessa lógica. Claro, e tem que ter a racionalidade e a inteligência emocional de entender que, às vezes, o cara que faz parte do teu time vai fazer coisa errada. E quando ele fizer coisa errada, o time também não pode defender sem interpretar o fato. Eu quero dizer, se um advogado, como eu disse, bate o carro numa madrugada bêbado, isso não é prerrogativa. Isso não é prerrogativa. Então, não tem que envolver o órgão de classe nisso. E muitas vezes acabam envolvendo, tentando envolver o órgão de classe de formas absurdas, né? Recentemente tivemos episódio de colegas que fazendo lives, exigindo atuação de OB em casos que não envolviam prerrogativas. E aí você fala um negócio desse e fala assim, meu Deus, mas onde isso vai? Isso enfraquece a classe? Não. Desculpa. Isso enfraquece a classe? Com certeza enfraquece a classe. Com certeza enfraquece a classe. Eu ia dizer, né, isso fortalece a classe? Não. Pelo contrário, isso enfraquece a classe. Por uma razão muito simples. Nós precisamos de uma classe que tenha e conheça os seus limites de atuação. E como que eu faço isso? Participando da ordem? Ah, mas eu sei dos meus direitos sem participar da ordem. Bom, velho, mas então torce pelo time, pelo menos. Ninguém é obrigado a estar na OAB, trabalhando na OAB. Só que se a gente quer uma OAB que seja cada vez mais unida e mais forte, quanto mais gente, melhor. A advocacia tem que ser uma classe mais unida. Porque, infelizmente, né, existe a peixe de que advogado isso, advogado aquilo, advogado aquele outro, e muitas vezes nossos colegas não facilitam, essa é a verdade. Tem colega nosso que não facilita. Mas é importante que o sujeito esteja na comissão. Nós temos, sei lá, eu nem sei quantas comissões hoje a seccional tem, mas eu, por exemplo, fui membro de comissão na subseção de Ponta Grossa, na qual eu fui filiado durante muitos anos, minha vinculação de ordem era lá. Fui membro de comissão na subseção de Foz do Iguaçu. Depois, quando eu já estava em Curitiba, ainda a subseção de Ponta Grossa me pediu para participar de uma comissão específica, porque envolve temas que eu trabalho no campo acadêmico. Novamente, Foz do Iguaçu também pediu novamente para participar de outra comissão. Assim, o que a gente faz? A gente difunde conhecimento, a gente compartilha experiências, e isso faz com que todos tenham um grau de tecnicismo mais alto. Essa é a palavra certa. Talvez o participar da OAB e participar das comissões nos dá um tecnicismo maior. E sem sombra de dúvida, porque a gente troca experiência, escuta relato, aprende com a experiência alheia e, acima de tudo, tem um suporte para troca de ideias quando se precisa. Então, é fundamental o advogado, é fundamental aí, se você que está nos ouvindo é estudante de direito, é fundamental que você quer advogar, conheça a ordem, conheça os órgãos, se inscreva como estagiário registrado nos quadros da OAB, esteja em escritórios que estão regulares perante a ordem, tudo isso é fundamental. Sem sombra de dúvidas, a participação nos órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil é de suma importância, né, para o crescimento profissional e até mesmo, ouso dizer, para o networking profissional, né? O professor é nomeado, né, atual presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal, ANACRIM, cujo presidente nacional é o Dr. James Walker Jr. O que o doutor pode dizer para nós e para quem está nos ouvindo, né, professor, em relação à ANACRIM? Quais os objetivos estatutários da entidade? Qual foi o motivo da tua fundação? Qual é a atuação e qual é o sentido da ANACRIM aqui no estado do Paraná sob a tua valorosa presidência, professor? Poxa, a ANACRIM, ela surge, né, um pouquinho antes de estourar a pandemia, final de 2019, aqui no Paraná. Ela tem um estatuto, né, fundador, a partir da pessoa do Dr. James Walker, quem é o grande idealizador desse projeto da ANACRIM. Nós nos conhecíamos por questão de atividades acadêmicas, já tínhamos palestrado em eventos conjuntamente, mas não tínhamos uma relação de proximidade à época. Tá? Mas o que acaba acontecendo, e a fundação dela é resultado de uma equipe
né? Nós somos em 4 membros do conselho. A Anacrim tem uma estrutura muito clara, o seu estatuto é um estatuto público que a pessoa pode acessar. E nós temos um grupo de 4 amigos que acabou identificando que talvez fosse o momento de nós termos mais uma associação de advocacia aqui no Paraná. Há já historicamente uma associação muito importante, que é a Abracrim, né, que aqui no Paraná é chamada de Apacrim, que tem membros valorosos, né, pessoas de muita qualidade no seu cerne, mas ela tem uma abordagem da qual a gente talvez não pensasse no mesmo modelo, sabe? Talvez a nossa forma de pensar fosse um pouco fora da caixinha do modelo de associação que nós estamos habituados a conhecer. E isso fez com que eu, a Luísa Borges Terra, ela que talvez tenha sido, ela não, talvez não, ela que foi a grande pioneira nesse primeiro contato de nós fundarmos a Anacrim aqui, a doutora Cameline Marci de Poli e o doutor Márcio Berti, que nos congregamos. Nós entendemos que muitas vezes várias associações, vários grupos de advogados se encontram mais como confrarias, que é uma coisa importantíssima e é divertido, eu participo de algumas, é muito bacana, só que nós queríamos algo que pudesse também repercutir algo que é uma missão a qual nós 4, por sermos professores, enxergamos como necessário, que é um casamento entre teoria e prática, né? Se você pegar, por exemplo, o meu manual de Direito Penal Econômico, você vê que a primeira citação recuada, que é no livro do professor Terence Sampaio Ferreira Júnior, que é uma epígrafe de abertura do livro, é sobre isso, sobre como fazemos para transformar o tecnicismo do direito mais equipado qualitativamente. E a partir disso, e por algumas mazelas profissionais, que nós já tínhamos passado com experiência, a gente decidiu, poxa, acho que é o momento, vamos sentar, vamos fundar. E do contato que veio do Dr. James, veio então a nomeação para que eu me tornasse o presidente na primeira gestão e sigo na segunda gestão. O que nos fez o interesse, né, institucionalmente, porque a Anacrim, né, porque a Anacrim ela tem algumas regras estatutárias, como por exemplo, nós não podemos ter nenhum cargo de gestão que não seja dividido quantitativamente em percentual de 50% entre homens e mulheres. As comissões são determinadamente divididas em 50% homens e mulheres nas coordenações. Mas acontece, claro, ter uma comissão com 2 mulheres e outra comissão com 2 homens à frente, mas mantém os 50%. Vão ser integrados por 2 homens e 2 mulheres. E essa logística faz com que nós automaticamente também tenhamos uma reflexão na forma de pensar entre nós. Acabou que, talvez, pelo perfil que nós 4 tivemos da formação, muitos outros colegas também professores e advogados viessem até nós e, poxa, eu quero fazer parte. Nesse intervalo todo, no começo a gente fez alguns eventos já inicialmente. Esses eventos acabaram sendo suspensos, uma pena por conta da pandemia, né, presencialmente, mas a gente trabalhou muito na pandemia com lives e tudo mais. Acho que todo mundo, não só a gente, várias outras instituições também fizeram, isso também meio que sobrecarregou todo mundo, né? Mas foi bastante ativo. E depois a gente teve uma guinada. Além desse difundir encontros, nós passamos a ter uma atuação muito forte como amicus curiae em processo, né? Então, a Anakin permite que o seu associado que está com um problema, ele traz até nós, muitas vezes ele pede um parecer opinativo e nós entramos como uma associação complementar. Às vezes a OAB já faz esse papel no processo, nós entramos com uma posição complementar. Mas o grande espaço em que a Anacrim realmente se posicionou, não só no Paraná, mas em âmbito nacional, foi que nós passamos a trabalhar como amicus curiae em vários processos. STF, STJ, processo de primeiro grau aqui no nosso estado, foram mais de 15, assim, em questão de um semestre. Então, caso em que advogados associados eram processados por promotores, por juízes, a gente atuou conjuntamente como amicus curiae, né? Isso é importante porque, afinal de contas, tudo que envolve a atividade da advocacia criminal é o foco institucional da Anacrim, com uma preocupação muito grande com as questões transversais, né? Gênero, raça, questão de multiculturalismo, são aspectos que estão na carta de fundação da Anacrim e que a Anacrim leva como meta institucional. E que eu tenho o prazer de, aqui no Paraná, estar à frente nessa gestão. A estrutura da Anacrim, né, as designações de presidências estaduais, elas decorrem da nomeação da presidência nacional. A presidência nacional ela é votada e a partir da votação da presidência nacional ela ocorre as designações para as presidências estaduais, isso está no estatuto. Então fui redesignado para uma segunda gestão e seguimos firmes aí. Ano passado fizemos aí o maior evento do sul do Brasil de júri, que foi o 200 anos do Tribunal do Júri, foi um sucesso, em parceria com a Faculdade FESP. Esse ano nós estamos com um evento programado já para outubro, né, que vai contar com uma parceria da Comissão de Política sobre Drogas da OAB, já está acertado esse evento para outubro, que vai ter como palestrante o Sebastian Scherer, né,
dos grandes criminólogos de drogas do mundo, professor da Universidade de Hamburgo. E seguimos aí, trabalhando. A ideia é que nós consigamos a ter, além da participação ativa dos colegas, né, um fortalecimento da classe e, acima de tudo, um suporte também técnico a isso, né? Como todas as outras associações, só que talvez pelo perfil nosso um pouco mais acadêmico, a gente acabou tendo esse viés, né, mais formativo nesse ponto. Então, acho que talvez seria essa a grande propositura da Anacrim aqui no estado do Paraná. Parabenizo o doutor pela presidência. Eu, na minha humilde opinião, entendo que quanto mais instituições, mais propício para o fortalecimento da advocacia criminal. Não tenho dúvidas, em relação a isso. Com toda certeza. O professor é autor de várias obras jurídicas, destaco o Manual de Direito Penal Econômico, Opção no Setor Privado, Delitos de Acumulação e Proteção Ambiental e Compliance e Direito Penal. O objetivo dessas obras para a academia, para o profissional do direito, não somente para o profissional da advocacia, né, mas também para o profissional do Ministério Público, da Defensoria, da Magistratura, certamente é de suma importância para qualquer profissional do direito na atuação profissional, né, professor? Sim, sabe como eu comentei com você, o meu manual foi resultado de estudo de mais de, puxa vida, talvez uma década de estudo entre começar a pesquisar direito penal econômico e terminar. Então ele é composto, a primeira edição, que é essa que está no mercado, ela tem 5 capítulos. A edição que eu estou atualizando já há quase 3 anos, ela tem mais de 200 páginas a ser acrescida, né? A editora está me cobrando há tempo já isso. Vai ter um capítulo específico adicional sobre direito penal tributário, adicional ali. Então, o fundamento é ter um conteúdo de base teórica, mas também prática, como eu disse. Eu gosto muito da experiência que os alemães trazem em um formato de pesquisa, que muitas vezes as dissertações e mestrado na Alemanha, elas iniciam com uma narrativa de um caso. E o cara pesquisa o trabalho e no final ele tenta resolver aquele caso. É uma forma especial de entender que a teoria não é nada se ela não for uma solução para casos concretos. Não adianta eu criar a melhor teoria do mundo se ela não servir para solucionar o problema do Zezinho lá em Pinhão, que está sendo acusado de furto. Então, por isso, a gente precisa de uma teoria que seja prática. E tenho a sorte de talvez ter encontrado esse caminho nos meus livros. O último agora que eu lancei no ano passado é sobre violência obstétrica. Eu coordenei ele junto com a minha ex-esposa, mãe da minha filha, que é um tema que ela tinha iniciado as pesquisas de mestrado, a gente acabou verticalizando e virou um dos livros mais vendidos no mês de março, pelo menos o relatório da Amazon foi nesse sentido, que acabou sendo aí, principalmente por causa do mês da mulher, né, e tudo mais. A gente trabalhou muito com esse tema e é um tema que tem surgido muito, até por conta de casos famosos recentes de violência obstétrica, né. Então, a ideia é sempre que a pesquisa possibilite, além de satisfazer a minha necessidade pessoal de refletir sobre, ela também acaba servindo para que eu tenha uma tentativa, talvez, de colaborar com a prática do direito, né. Vamos dizer uma tentativa, né? Seria um pouco arrogância a mim dizer que eu consigo colaborar, mas uma tentativa. Por felicidade, já algumas decisões, volta e meia, a gente recebe, já do TJ Santa Catarina recebi algumas, já recebi de outros TJs também, São Paulo. Outra foi de cima, puxa vida, não lembro se é Bahia agora, que usaram alguns dos meus livros para fundamentar decisões. E além dos meus livros de autoria individual, tem também isso, autor demais, e já ultrapassamos a casa dos 90, agora com uma publicação de mais 3 capítulos do livro, então a gente ultrapassou a casa de 100 capítulos de livro e artigos científicos publicados, né? Como eu disse, é uma carreira que busquei sempre casar aí a prática com a teoria. Parabenizo o professor por essas obras individuais, pela participação também nas obras coletivas. Bem, em relação à questão para adquirir as suas obras individuais, professor, certamente ela está à disposição, à venda nas melhores livrarias, mas quem está nos ouvindo e tenha por interesse adquirir uma de suas obras ou todas as suas obras, né, qual que é a possibilidade, qual que é o caminho que a pessoa deve seguir para fazer a compra das suas obras, professor? Bom, pode comprar diretamente com a editora de Plácido, né? Os meus livros de autoria individual, o Compliance Direito Penal e o Violência Obstétrica, são coletâneas que eu escrevo nelas, mas que coordenei, né? Então são vários autores. Mas os meus individuais mesmo são o Manual de Direito Penal Econômico, o Delitos de Acumulação e Tutela Penal Ambiental e o Corrupção no Setor Privado. Os 3 pelo selo da editora de Plácido, né? Eu tenho um contrato de exclusividade com eles, então é por lá que vocês encontram. Isso se quiser a obra somente. Se quiser a obra com uma dedicatória do professor Décio, pode entrar em contato comigo via rede social, aí, via Instagram, a gente conversa e eu faço aí a dedicatória e o devido envio para vocês. Professor, chegamos ao
ao final da nossa entrevista, do nosso episódio. Eu lamento por chegarmos ao final, mas a entrevista já ficou um pouco alongada. Tenho que deixar o professor descansar, já que o professor teve um dia bastante carregado de compromissos profissionais e acadêmicos. Mas, sendo assim, devolvo a palavra para as suas considerações finais. Bom, só agradecer mais uma vez o gentil convite do Matheus Vitor Pompeu Santana, sempre muito cordial, muito gentil, muito carismático na conversa e no convite. Fiquei muito honrado e feliz para poder trocar um pouco essa experiência, que é o formato do podcast de vocês, é muito bacana. Ele acaba sendo simultaneamente instigador, porque acaba falando um pouco da nossa vida pessoal, isso é muito bacana, te agradeço imensamente porque fez eu rememorar algumas coisas muito prazerosas da minha vida. Muito obrigado mesmo pela conversa, né? Outras um pouco foram de surpresa, como você me perguntado do meu tema TCC de graduação. Essa armadilha eu não esperava. Foi muito bacana. E desejar para vocês um grande abraço e todo o pessoal que acompanha aí o Difusão Legal. É uma proposta muito bacana, muito importante. Eu já ouvi outros nomes de profissionais que aqui estiveram e que estarão nos próximos episódios, que são pessoas aí de uma qualidade técnica e pessoal invejável. Então, me senti muito honrado mesmo, Matheus, pelo convite. Muito obrigado e fico à disposição de vocês para, quem sabe, futuramente voltar com outro bate-papo. Professor, a honra é toda nossa. Agradeço a deferência pela participação aqui no podcast da Difusão Legal. Certamente, em um futuro muito próximo, voltaremos a conversar. Quem sabe no estúdio, né, uma entrevista em áudio e vídeo, não apenas no formato de áudio. E não vejo, tá, a nossa conversa de hoje como uma entrevista, mas sim como uma aula de conhecimento jurídico, bagagem acadêmica. Certamente será muito proveitosa para quem nos ouvir nesse episódio. Então, sendo assim, falamos hoje com o nobre professor universitário e advogado criminalista Décio Franco Davi.